This conference will now be recorded. Bom, boa noite, pessoal, oficialmente agora. Obrigado por quem veio até aqui o nosso espaço para presencialmente, né, participar do evento. Deixa eu dar um mute aqui no meu computador, inclusive. Legal. Felizmente hoje não tivemos show do Paul McCartney aqui, foi ontem, né? Nem uma chuva que alagou e vocês tiveram que vir de barco. Eu sou o Janser, prazer, sou diretor da Academia GFI, e a Academia GFI é o nosso braço educacional, né, da GFI. É o nosso braço onde a gente educa planejadores financeiros que querem entrar e conhecer mais desse mercado. Então a gente tem como missão, e está no flyerzinho que vocês estão vendo aí, em ser o centro de excelência em aprendizado, que é através dos cursos, e networking, que é justamente isso aqui que a gente promove, para planejadores financeiros independentes. Essa é a nossa missão. Então, a Academia GFI é esse braço que acolhe todos os modelos. Na Academia GFI, a gente não acredita que existe um modelo melhor ou pior, certo ou errado. Na Academia GFI, inclusive, a gente discute prós e contras de cada modelo para que cada profissional possa escolher o seu e atuar dentro dele, né? Então, a Academia GFI é esse braço que acolhe todos os modelos e, por isso, ela é anfitriã desse meetup e também do Encontro Nacional de Empresas de Planejamento. Coloca no próximo slide, Gabriel, por favor. Que hoje conta com 15 empresas fazendo parte desse grupo. E estamos abertos a novas empresas que queiram entrar. Tá? Aqui a ideia é ser um ambiente colaborativo, onde todo mundo se ajuda para a construção desse mercado. A gente acredita que esse mercado só vai crescer efetivamente no Brasil quando tiverem bons profissionais e boas empresas atuando para mostrar para o cliente, para mostrar para o brasileiro o que é esse real trabalho do planejador financeiro. E aí, cada vez mais, essa mensagem vai se disseminando. Então, a gente não enxerga concorrência nesse mercado. Não hoje, não nessa etapa onde o Brasil está. A gente vê realmente parceiros, colaboradores no mesmo propósito, numa mesma missão. E são todas essas empresas que estão representadas aqui hoje, alguns presencialmente, muitos online também, porque muitas nem são de São Paulo. Isso que é interessante também perceber, que esse é um movimento que começou e não é de São Paulo, não é do Rio de Janeiro, é nacional. E essas empresas estão aqui para representar isso também. Tem empresas de diversos estados sendo representadas aqui. Muitas hoje vão dar seu depoimento, que é o tema do meetup de hoje, né? De como nasce uma empresa de planejamento financeiro. Que a gente recebe muitas dúvidas de quem está começando, mas como é que é esse início, né? Como é que você consegue o primeiro cliente? Bom, então, hoje, não é uma empresa falando, são 15, né, falando de como isso aconteceu. Nem todos, infelizmente, vão poder participar hoje, mas a gente tem, acho que, 12 ou 13 empresas que estão aqui ou online que vão poder divulgar os seus modelos e a sua história, tá? E lembrando que para participar desse grupo de empresas, ou são empresas que atuam com o serviço de planejamento financeiro, dentre os seus serviços, não precisa ser exclusivamente planejamento financeiro, mas dentre seus serviços possui o serviço de planejamento financeiro, ou são empresas de tecnologia focadas em soluções e ferramentas para planejadores financeiros. Tá? Então, esse, vamos dizer assim, é o principal pré-requisito para participar desse grupo. Boa noite, Diana. Tudo bem? Legal. Tá bom? E a ideia do encontro de hoje é eu falar muito menos do que os encontros passados, né? Nos encontros passados, pelo site, vocês conseguem até ver os temas, a gente teve toda uma pesquisa por trás, um embasamento, hoje não.
Hoje é mais para ouvir realmente a história desses empreendedores, tá? E fazer perguntas também. Vocês poderem perguntar para essas empresas, alguma delas ou várias que vocês tenham curiosidade de perguntar, justamente desse início que a gente sabe que é uma grande dúvida que quem está olhando para esse mercado tem. Ok? Então, começando aqui, para dar início a esse bate-papo, queria primeiro chamar alguém que está presencial aqui, e para ser justo, ordem alfabética, não? Primeiro as mulheres, tô vendo? Sorteio. Verdade. Ou um voluntário, um de vocês que queiram começar. Qual que é a ideia aqui? Cada empresa vai ter um tempo para, como sugestão, responder essas perguntas. Põe a próximo slide, Gabriel, por favor. Escolhi 4 perguntas. Não é que a empresa tenha que seguir efetivamente essas 4 perguntas. Talvez ela ache interessante no seu modelo falar alguma outra coisa. E depois vocês podem perguntar. Acho que o nosso principal fator aqui de controle vai ser o tempo. Porque para todas as empresas conseguirem falar, para ser justa, para todas terem o mesmo espaço, a gente vai ter que controlar muito bem o tempo. Então, vou estar com um cronômetro aqui. Vamos dar 5 minutos para cada empresa, e são 13 empresas para falar, então já aí vai tomar bastante tempo do Meetup, e acho que é para isso mesmo que a gente está aqui. Lembrando que o nosso encontro hoje vai até 9h30 da noite, essa é a programação, e depois vocês que estão aqui, a gente tem, continua, não acaba às 9h30. A gente continua o bate-papo, o momento networking aqui depois, tá? Mas para as empresas, então, elas vão ter 5 minutos cada uma para falar justamente dessas perguntas, se ela quiser seguir, ou então de alguma coisa que ela ache mais relevante da sua história. Combinado? Empresas? Combinado? Beleza? Algum voluntário para começar? Primeiras damas. Então, vem. Você quer vir aqui ou você quer falar daí? Bom, boa noite, pessoal. Eu sou... Alô, alô? Se tiver alguma falha de sinal, a gente volta para isso. Boa noite, pessoal. Eu sou a Diana da Atmo, e eu vou contar um pouquinho, então, né, de como surgiu a minha empresa. Bom, antes de falar o ano de fundação, acho importante contar um breve histórico de, enfim, de onde surgiu, né? Eu tinha pedido demissão do banco, trabalhava no Santander, fiquei 11 anos lá na tesouraria do banco, e fiquei um tempo em casa. Eu pedi demissão sem nenhum tipo de substituição, porque eu passei por uma crise de propósito. Eu tinha um bebê pequeno, que foi meu segundo filho, e a ideia de a empresa, de começar... A ideia não nem foi de fundar a empresa, foi de começar a fazer... Acho que está falhando. Está falhando, né? Porque longe, aí pode... A minha ideia inicialmente não foi de fundar uma empresa, né? Então, o que eu pensei em fazer, primeiramente, foi ajudar pessoas com o conhecimento que eu tinha em finanças. Isso foi uma ideia que surgiu de dentro para fora, né? Então, eu não estava buscando uma mudança de carreira, eu não estava buscando algo específico para fazer, foi realmente genuíno. E, primeiramente, eu não criei uma empresa, eu criei uma marca e comecei a escrever artigos sobre finanças pessoais para o mercado, né? Então, para quem fazia derivativos no banco, falar de finanças pessoais era relativamente simples. Eu ainda não conhecia o CFP, eu não sabia o que significava planejamento financeiro. E depois de um tempo, falando um pouco desse assunto, as pessoas começaram a me abordar, né? E aí eu descobri que o CFP existia, que, enfim, que
que algo mais estruturado relacionado a planejamento financeiro já existia, tá? Então, a marca foi criada em 2014 e a empresa foi fundada em 2015. E a estratégia para adquirir clientes, na verdade, os clientes apareceram, porque eu já estava me divulgando no mercado, né? Então, eu nunca tive uma estratégia de captação. Os clientes começaram a aparecer, pessoas interessadas começaram a aparecer, e o crescimento foi orgânico, um foi indicando para o outro. A principal dificuldade no início foi processos, né? Então, quando você funda uma empresa, você não tem contrato, você não tem proposta, cada coisa que você vai fazer é muito difícil, leva muito tempo, é muito custoso, e a cada cliente isso vai se modelando, pelo menos comigo foi assim, né? Então, eu fui moldando a minha forma de trabalhar, cliente a cliente, pouco a pouco, até chegar no modelo que eu tenho hoje, que é um modelo muito redondo e muito já provado dentro do que eu tenho como proposta de trabalho. E se tivesse que compartilhar um aprendizado, qual seria, né? Olha, eu acho que o aprendizado é pensar um pouco na estrutura antes de começar. Tá? Então, se você tem uma intenção de realmente formar uma empresa e ter um negócio, para um pouco, faça um planejamento de como você quer que essa empresa funcione. É óbvio que nem tudo vai sair como planejado, mas isso pode ajudar bastante, né? Então, é muito melhor você planejar antes que depois descobrir que você precisa de um sistema de pagamentos, que você precisa de um sistema de automatização de contratos, que você precisa de um back-office, né, que você tem que definir qual é o fluxo de todo o funcionamento da empresa, né? Então, aqui eu não estou falando nada de conhecimento, do que a gente tem que saber mais do funcionamento da empresa mesmo, acho que essa é a ideia, né? Então, acho que é isso. Tudo isso? Geralmente eu falo muito, né? Agora está sobrando tempo, é isso? O que mais vocês acham que eu posso falar? Vai, perguntas. Primeiro cliente surgiu porque eu estava divulgando uma marca como se uma empresa existia. Eu não falava que a empresa existia, mas parecia que tinha uma empresa por trás, né? Então, as pessoas começaram a me perguntar como é o seu trabalho. Eu falava, gente, não tem trabalho, né? O trabalho não existe, mas não tinha trabalho, né? Então, como você trabalha, Diana? Me explica como a sua empresa funciona. Então, eu acho que esse foi o principal ponto. Eu comecei a divulgar a marca antes de ter uma estrutura definida, né? Só que a partir do primeiro cliente, que foi uma cliente extremamente complexa que eu tive, e aí eu percebi que eu ia gostar de fazer realmente os planejamentos financeiros complexos, que é o meu foco, né? Então, acho que me ajudou muito. Ela caiu do céu, né? Porque era uma pessoa que tinha realmente, enfim, toda a complexidade que a gente pode imaginar. Sucessória, fiscal, dinheiro no exterior, entrou na repatriação, tinha uma carteira super diversificada, parte de riscos também era complexa, tanto na pessoa física como na PJ. Então, eu consegui aplicar toda a conceituação do planejamento financeiro no molde do CFP nessa primeira cliente, cobrando preço de banana, né? Eu não tinha a menor ideia de quanto cobrar para fazer aquilo. Entreguei muito mais do que ela imaginava que ia receber, porque, na verdade, o que ela queria era uma ajuda com os investimentos, né? Então, entreguei imensamente mais. Depois eu fui descobrir que o que eu fiz eu não podia fazer, eu precisava ser consultora de valores imobiliários para fazer aquilo, né? Então, foi assim, foi uma coisa natural e eu acho que eu tenho um imã para esses clientes mais complexos. Alô? Como é que hoje é a sua principal forma de prospecção? Ela continua sendo orgânica. Continua sendo orgânica. Então, eu tenho... a maior parte dos clientes vem de indicação de outros clientes. Alguns vêm por me conhecer e ter algum tipo de confiança. Não necessariamente são amigos, mas pessoas que me conhecem de algum lugar, né?
e alguma coisa vem de mídia, leads mais frios que aparecem pelo site ou que procuraram alguma coisa na Planejar, mas a conversão desses clientes é mais difícil, porque eles já não vêm tão alinhados com o propósito da empresa. Tanto que eu tenho agora um processo mais automatizado de filtro dessas pessoas que aparecem, porque é bastante gente que aparece, mas a conversão é muito baixa. Então, para eu fazer uma reunião com um lead frio desse, assim, precisa primeiro passar por uma outra pessoa que vai fazer toda uma conversa inicial, etc., até falar, olha, Diana, agora precisa ser com você. Legal. Muito bem, obrigado. Pessoal, Diana, da Atimo, depois quem tiver alguma pergunta, inclusive para o modelo dela, porque ela falou, vai estar aberto. Queria chamar alguém online agora. Não sei se eu tentei aqui falar com o Renan. Renan, se você estiver me ouvindo, pode falar alguma coisa, o seu microfone... você tem que clicar no microfone aí para falar, a gente vai te ouvir aqui. Renan, Sim. você está aí? Estou aqui. Legal. Estamos te ouvindo. Você está vendo as perguntas aí? Estou vendo. Legal. Você pode falar um pouco, então, do início da Alfamar? Perfeito. Posso falar um pouquinho, tá? Primeiramente, boa noite à turma. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. É que só eu estou com o microfone, então... Beleza, então, vamos lá. Na verdade, eu vou contar um pouco a minha história, né? A Alfamar, ela nasceu de uma fusão de duas empresas, tá? E tudo começou em 2009, que foi uma empresa que eu fundei, que chamava Invest Capital, na época, que a gente fundou uma gestora de recursos, tá? Então, um administrador de carteiras. A empresa nasceu assim, em 2009, com foco exclusivamente em ações, em Vitória, no Espírito Santo, tá? Então, a partir daí a gente começou a desenvolver a atividade, a gente teve clube, fundo de ações. Em 2011, eu passei a me interessar, eu sou economista de formação, eu passei a me interessar mais sobre a atividade de planejamento financeiro pessoal, então comecei a estudar bastante sobre o tema. Os clientes começaram a demandar uma visão mais ampla sobre o patrimônio deles, e daí a gente começou a desenvolver um trabalho, né, em 2011, 2012, primeiramente gratuito, depois houve uma evolução, e em 2013 eu tirei a certificação CFP, então isso foi um divisor de águas, isso também ajudou no aperfeiçoamento do serviço, tá? E desde então a gente vem desenvolvendo uma curva de aprendizado à atividade de planejamento financeiro pessoal, tá? Desde essa época foram mais de 200 planos, hoje especificamente a gente atende 70 clientes, tá? Na área especificamente de planejamento financeiro pessoal, tá? A estratégia para adquirir os primeiros clientes. Então, de fundação, contando com a Invest Capital, foi em 2009, tá? E a Alfamar em si nasceu em 2012, que era um family office, e em 2016 a gente fez a união das duas empresas. A estratégia para adquirir os primeiros clientes. Então, os primeiros clientes de planejamento, eles vieram até mesmo da área de gestão de carteiras que nós tínhamos, por um desejo de ter uma visão mais holística, e aí veio de indicações e eventos. Hoje são as principais fontes de clientes da nossa área de planejamento financeiro pessoal. Então, fazendo muitas palestras, muitos eventos com parceiros, e recebemos muitas indicações de clientes. A principal dificuldade no início, isso lá em 2011, né, era justamente referências, né, sobre a atividade de planejamento financeiro pessoal, que é recente no Brasil, então eu acabei buscando referências internacionais, então estudando
bastante. Eu tive a oportunidade, eu tive uma sorte de um congresso da Planejar, entre 500 pessoas, ser sorteado e ganhar um livro da Dina Katz, que é uma planejadora americana bem famosa. Tem até uma foto com ela. E isso ajudou assim para incentivar a estudar mais sobre o tema, tá? E eu acho que a dificuldade era justamente informação. E aí eu acho que vale até para a próxima pergunta, né? Compartilhar um aprendizado com quem está querendo começar, é justamente isso. Buscar informação. Você consegue fontes de informações, seja aqui no Brasil, conversar com pessoas, literatura internacional, e não ter medo, fazer, né? Porque eu lembro que o primeiro plano que a gente fez tinha 3 páginas, hoje tem 50, mas eu quero voltar para 3, para simplificar o processo. Mas é justamente isso, não ter medo, seguir em frente, e eu acho que tem um mercado muito, muito interessante a ser desenvolvido no Brasil e tem muitas oportunidades. Puxa, bacana, Renan. Você só não falou a cidade e o estado de onde você está. A gente está em Vitória, no Espírito Santo. Legal, bacana. A Alfamar faz um trabalho bem bacana lá, e o Renan, ele também está lá no Espírito Santo, então é bem atuante nesse mercado. Obrigado, Renan. Depois, qualquer coisa, pode receber perguntas aí. Ok, obrigado, pessoal. Estou à disposição. Eu queria só lembrar uma outra coisa. A ideia do Meetup não é ser só palestra, né? Então, pessoal, se quiser pegar um chopp, ir lá pegar um pastel, coxinha, ficar movimentando, não tem problema. A ideia aqui do Meetup não é ser uma coisa muito formal, é ser um bate-papo. Talvez só tô segurando as perguntas, mais para a gente ter tempo de todo mundo falar, mas talvez a gente pode fazer o seguinte, 1 ou 2 perguntas depois de cada empresa. O que vocês acham? Legal? Para a Diana, tem alguma pergunta? Pode ser... Leva lá, Carol. Vamos lá. Senão depois também esquece, né, do que falou e tal. Oi, boa noite. Gabriel. Ticket mínimo para ser teu cliente. Câmera. E aqui no Family Office, como é que funciona isso? Uma pessoa física pode ser tua cliente, não? Pode ir. Deixa aberto, Gabriel. Bom, vou responder primeiro a última pergunta. Os multifamily offices são empresas voltadas para famílias, por isso que é family office, então realmente é para pessoa física. Tá? A gente tem alguns clientes pessoa jurídica que são PJs ligados aos nossos clientes pessoa física, que a gente acaba dando uma consultoria empresarial na parte de fluxo de caixa, de gestão de investimentos, mas é porque é a empresa dos nossos clientes, mas o nosso foco é realmente pessoa física. Bom, a gente tem 2 tipos de níveis de clientes dentro da empresa e a gente não coloca nenhum tipo de barreira de entrada para os clientes, são os próprios clientes que definem se eles veem valor no que a gente entrega versus o que a gente cobra. Tá? Então, primeiro, nós somos uma consultoria de valores mobiliários, né? Então, a gente estrutura as carteiras de investimento dos clientes, indica os produtos e auxilia os clientes na implementação. E a gente também tem uma parceria com uma gestora de recursos, em que a gente firma um contrato único, tripartite, cliente, átimo e gestora, e entrega um serviço completo de family office, que é o planejamento financeiro pessoal, bem estruturado, detalhado e contínuo, junto com uma gestão de carteira, né, a carteira administrada. Tá? Então, para poder
ter esse serviço de carteira administrada, o cliente precisa ter pelo menos 2.400.000, o que é um ticket muito baixo para este mercado, tá? Então, esse mercado, ele é focado em clientes de grandes fortunas. Então, isso vou já pedir para ser bem breve na resposta, porque senão aí não vai dar para fazer esse esquema. Perfeito. Eu vou ser o chato hoje do tempo, galera. Eu vou ser o Cronos aqui, senão a gente sai 11 da noite. Tá, desculpa. Tá, então vamos lá. Então, 2.400.000 para ter a gestão de carteira, e abaixo disso a gente cobra por hora, a gente cobra R$750 a hora, e também uma mensalidade de 375, que dá direito ao cliente contatar a gente a qualquer momento. Tá? Obrigado, Diana. Desculpa cortar. Bom, pessoal, se tiver dúvida também online, tá? Pode colocar aqui no chat. Para o Renan, no modelo do Renan, alguma pergunta? Você tem? Jaime? Vai lá. Jaime, da Super Rico. O Renan, além de tudo, é grande parceiro, né? Quando ele fala que quando ele precisa de ajuda, ele consulta, é pura verdade, gente. Eu acho que é assim que cada um de nós vamos fazer esse mercado crescer. Ô, Renan, uma dúvida. Você está no Espírito Santo, mas vocês atendem clientes em outras regiões? Vocês têm um modelo que o cliente precisa ser da sua região, ou ele pode estar em qualquer local? Ele pode estar em qualquer local. Eu tenho clientes em São Paulo, inclusive, tá? Que até uma história interessante. Demorou 2 anos para eu conhecer pessoalmente esse cliente. E esse cliente ele veio para o serviço de planejamento financeiro pessoal, que é o braço que eu toco, tá? Especificamente. E mais adiante ele se tornou um cliente também de carteira administrada, que é o braço da gestora que toca as carteiras administradas. Hoje ele é atendido com os 2 principais serviços da empresa, e a gente se fala recorrentemente via Skype. Legal. Boa. Edson, pode ser? Próximo? Então vai lá, com você. O ano de fundação da empresa, da Dell Consultoria, é 2012. Então, em 2012, eu comecei com consultoria empresarial, saí do banco, então voltei para os empresários, porque literalmente eu achava que dava mais dinheiro. E aí, na sequência, eu comecei a estudar o mercado, e aí, como a consultoria empresarial tem começo, meio e fim, terminava e eu falei, meu Deus, eu preciso arrumar algo que eu consiga continuar. E aí eu dei uma atenção especial à pessoa física. E aí eu já gostava muito do atendimento pessoal, e aí eu comecei a atender bem firme a pessoa física em 2014. Então a empresa começou em 2012, principalmente atendendo empresas, e eu pulei aí para atender as pessoas, pessoa física em 2014. A minha estratégia para adquirir os primeiros clientes. Os primeiros clientes eu já peguei os empresários, que eu atendia lá na PJ, e automaticamente os conhecidos. Então, eu olhava um ou outro que tinha um perfil dentro do meu modelo de negócio, concordo com a Diana, eu sou bem planejado, então eu criei um modelo próprio, embora eu mudei 100 vezes, mas hoje eu já consigo atender melhor, né? Qual a principal dificuldade no início? Informação, porque 2012, tinha muito pouco. Eu já falei, eu acho que umas 10 vezes que eu sou muito feliz por ter conhecido o Meetup, por ter essa troca, porque não tem informação, não tinha, né? Hoje é muito rico em informação. Eu tinha dificuldade em ganhar dinheiro com isso, então você cobra um valor que você não sabe o que cobrar por um serviço que poucos conhecem e que poucos estão dispostos a pagar. Então, você tem essa ideia no início. No entanto, é ao contrário, né? Então, dá dinheiro. E eu também encontrei dificuldade de renovação. Então, eu já falei antes. Então, o primeiro ano, fechou o cliente, fez um excelente trabalho, lindo, tá tudo funcionando.
para mandar o boleto do segundo ano, aí eu precisei de uma metodologia para fazer essa entrega de valor e mudar. Então, isso eu tive dificuldade, porque eu falei, caramba, fiz o trabalho, ganhei o dinheiro, mas e agora? Eu vou cobrar de novo? Então, isso foi uma dificuldade que eu tive. Eu estou à disposição aí para conversar sobre esse modelo. Se eu tivesse que compartilhar um aprendizado, isso, né? O Meetup. Eu acho que é você se relacionar, conversar, se planejar, como a Diana falou, mas atuar, gente. Tem que colocar as caras aí e atuar. Porque aí você vai apanhando um pouquinho ali e tal, vai pedindo ajuda. Tem um monte de gente aqui, ó. Se vocês mandar um WhatsApp para cada um aqui, vai estar respondendo vocês. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande hoje. De você falar assim, ó, me ajuda. Você vai mandar um WhatsApp para mim lá, eu não vou ajudar, tô brincando. Vou ajudar sim. Vou ajudar. E eu vou cobrar, né? Tô brincando, sem cobrança. Então, automaticamente, isso é muito rico, que lá atrás é muito difícil. Você quer um ombro para chorar, né? Então, os clientes, eles choram no seu ombro. Então, hoje eu atendo aí próximo de 60 famílias. Então, muita família chora no meu ombro. E hoje eu sou lobo solitário, né? Então, eu sou planejador, eu tenho uma equipe de back-office, mas eu atendo sozinho. Então, eu quero chorar no ombro de alguém também, né? E aí eu não posso falar com a esposa, né? Se eu falar com a esposa, ela fala assim, já basta nossos projetos, nosso dinheiro. Então, aí, aqui é um momento muito legal. Tem perguntas aqui. Tem perguntas? Então... Mas vai, manda dica aí. Eu acho que o CFP é extremamente importante. Estou estudando para fazer a prova agora em abril. No entanto, a parte comportamental é algo que precisa ser levado em consideração. Porque se eu falar 10%, eu não sei se eu estou jogando alto, é a parte técnica. Porque para o planejamento acontecer, então eu tenho clientes hoje que tem 30 mil reais aplicado, que só tem a reserva de emergência ali, e eu tenho clientes que tem milhões de reais que está no mercado, e os dois, sem a parte comportamental, seria um pouco mais difícil, porque o problema desse cliente não é dinheiro. Eu acho que é muito fácil, a gente sabe, o cara tem 30 milhões, o problema dele não é dinheiro. Então, às vezes, alguma parte comportamental que vai estar afetando. Tem alguns cursos, né, na área comportamental, inclusive eu conheço, acho que na GFI tem. Eu acho que é interessante dar uma olhada. A parte técnica é extremamente importante, assim, vai ser uma base muito sólida, mas na hora do comercial, do olho no olho, só ela não dá, não. Fica mais difícil. Então, é isso, mas eu posso responder as perguntas. Legal. Edson, bom, o Raves está pedindo para todo mundo falar também, e você já falou, já respondeu, tamanho da estrutura, quantidade de planejadores e outros tipos de funções da equipe. Esse você já falou. Que metodologia foi essa que você utilizou para gerar esse ganho recorrente com os clientes? Bruno, perguntando. A entrega de valor. Então, hoje eu tenho um acompanhamento full time com o meu cliente. Então, eu atendo ele, eu quero saber de tudo, é o meu acordo, o meu contrato é esse. Eu entrego o serviço, ele me entrega a informação. Ele não me entregou a informação, eu não entrego o serviço. Ponto. Então, fica um pouco mais fácil, porque se você sabe da vida do cliente, você só não ajuda ele se marcar toco, porque ele já te falou. Então, a minha metodologia hoje é muito própria. Então, eu consigo saber o que está acontecendo na vida do cliente. E isso no planejamento financeiro, eu acho que é muito importante. Porque uma escorregada, uma cliente minha, só um exemplo, vou ser bem breve, eu dou nota, né, no planejamento. Todo mês eu dou nota para meus clientes. Então, o cliente, ele fez tudo direitinho conforme a gente combinou. Ele toma nota 9, 9,5. E aí, uma cliente minha agora recente falou, pô, Edson, eu guardei dinheiro, minhas contas bateram, eu coloquei o dinheiro dentro de cada potinho daqueles projetos que você falou,
poxa vida, e você me deu 9? Falou, pô, mas você comprou o ingresso do Paul McCartney aí de última hora, né? Deu um problema aí no orçamento, no budget, né? Deu um problema. Então, ultrapassou um pouquinho, só por causa disso. Ela, pô, Edson, mas no próximo eu tenho 10. Então, eu acho que se aproximar do cliente, né? Então, quando você está próximo do cliente, fica um pouco mais fácil de você entregar valor. Porque quando você fica um pouco afastado, aí é mais difícil, né? Boa. Você consegue responder em 10 segundos? 10 segundos acho que não, mas Rapidinho. vou tentar ser rápida. Eu vejo que a maioria das empresas começam com contratos com prazo determinado, e eu fiz isso também, e foi uma besteira enorme. Por quê? Você não precisa ter um vencimento do seu contrato, você pode começar com um contrato de prazo indeterminado, com um prazo mínimo de duração. Automática, mês a mês? Não é renovação automática, é prazo indeterminado. Beleza. E se o cliente quiser cancelar a partir de um determinado momento, ele cancela, né? Perfeito. E outra coisa se você tenta fazer uma coisa muito rápida, muito linha de produção, o cliente vê um começo, meio e fim ali, em um processo que foi, enfim, muito simples, né? Então, assim, se você tem todo um aprofundamento da informação que você precisa para elaborar, etc., e um cronograma um pouco mais espaçado de entrega, inclusive de implementação, o cliente percebe que aquilo não é tão simples assim, que tem toda uma tecnicidade por trás, né? E vê que ele precisa de você, né? Então... Beleza? Boa, Diana. Mas sempre muito pertinentes. Desculpa, é pelo nosso tempo mesmo. Walter, você está ouvindo da Fiduc? Você consegue ouvir? Você pode ser o próximo? Opa, legal, estamos te ouvindo. Sim. Tudo bem? Tudo jóia. Vai lá. Fala da Fiduc. Beleza. Vamos lá. Primeiro é um prazer ouvir vocês novamente, Diana e o Renan. Muito legal esse feedback. Bom, a Fiduc tem 1 ano e meio, mas de verdade, operacional, ela tem 1 ano, tá? E a estratégia para adquirir os primeiros clientes, na verdade, a gente é um grande hub de planejadores financeiros. A gente tem 2 fontes primárias de clientes. Uma fonte primária são os clientes que nos procuram. A gente tem, graças a Deus, uma boa exposição na mídia, né? Ontem a gente saiu de novo no Estadão e tal. E aí muita gente entra no site e fala, pô, quero ser seu cliente. Essa é uma primeira fonte, mas ela é passiva, dada a nossa exposição na mídia. Então, não é muito estratégico, né? Assim, a gente está lá, as pessoas nos procuram. A segunda, ela é a mais simples e acho que é a que todo mundo que trabalha com planejamento financeiro utiliza. Ela vem por indicação. Mas no nosso caso, é um pouquinho diferente, porque a gente não tem clientes próprios. A gente é um hub de planejadores financeiros e cada planejador financeiro que vira nosso sócio, ele tem a sua própria rede de relacionamentos. Então, o que a gente faz por meio da academia, fornecer maneiras de que cada sócio planejador financeiro utilize a sua rede de contatos para trazer os primeiros clientes. Então, é um trabalho que não é aqui interno. A gente ensina as pessoas a conquistarem os seus primeiros clientes. Então, a gente tem essas 2 fontes primárias. Ficou claro para todo mundo? Porque é um modelo meio diferente. Então, sim. Maravilha. Bom, as dificuldades no início, de novo, são as dificuldades de toda empresa de planejamento financeiro. A gente cresce organicamente. A gente não coloca o Murilo Benício na televisão falando, vem aí que a gente é legal. Agora é o Luciano Huck, mas, enfim. Essa dificuldade é que o crescimento orgânico tende a ser mais lento no início. E é para todo mundo isso. No entanto, apesar de ser mais lento no início, ele tem uma solidez muito maior, porque ele advém da confiança do círculo de pessoas conectadas aos planejadores financeiros. Então, já existe um elo de confiança prévio.
E os clientes que advêm daí, eles vêm por indicação. Então, essa confiança se perpetua no crescimento da empresa. É diferente de você ter, sei lá, 200 contatos que vieram porque um cara famoso falou, um youtuber, alguma coisa assim falou, que não tem nenhum vínculo. Esse cara vem, primeira coisa que ele achar que não é muito legal, ele vai embora. A gente opta, como a maioria dos nossos colegas aí, que estão aí, inclusive, por ter um crescimento um pouco mais lento, que advém de um relacionamento mais sólido. E aí, essa é a principal dificuldade, né? Assim, você tem que falar para alguém, não, trabalha aqui com a Fiduc. E a Fiduc, para quem não conhece, a gente tem uma gestora de investimento, né? Então, a gente não cobra do cliente diretamente. A gente cobra um percentual do AUM. Ou seja, eu só consigo ganhar dinheiro, eu só consigo ter cliente se o cliente investe com a gente. E quando você fala em investimento do cliente, ele fala assim, mas meu dinheiro vai estar onde? Como é que é isso aí? Explica para mim. É diferente de alguém que investe na XP, que o cara já sabe, no Bradesco. Então, essa é uma dificuldade grande que a gente tem. Eu preciso desse relacionamento baseado em confiança, entenda o modelo e invista. E a partir daí a gente consegue prestar os serviços. Então, o aprendizado que se eu puder compartilhar com alguém, é que não é só aqui, todos os modelos que eu estudo no mundo, eles exigem de todo mundo alguma resiliência no início, que você muitas vezes vai prestar um serviço, e a Diana falou isso no começo, maior do que o cliente está te pagando. Se você fizer a conta por hora, muitas vezes esse cliente não paga essa conta por hora ou paga um valor baixo por essa hora. O modelo que a gente tem se baseia nisso. Ele é um modelo que, às vezes, te requer um investimento em tempo dedicado ao cliente no curto prazo, para, em contrapartida, ter esse cliente fiel no longo prazo. E aí, essa curva de rendimento, porque no começo você presta um serviço grandão, gasta muitas horas, mas ao longo do tempo, esse seu investimento em horas diminui. Se antes você precisa de 2 reuniões por semana, ao longo do tempo isso vai ser uma reunião por mês, depois uma reunião por trimestre. Só que no nosso modelo, a remuneração do cliente continua sendo, aliás, crescente, porque a gente remunera pelo investimento dele. Então, a dificuldade é essa. Quem não tem um viés de empreendedorismo, de investimento no negócio de tempo, e vem de um modelo muitas vezes mais CLT, vai sentir muita dificuldade. O que eu gostaria de passar com esse aprendizado é que você só vai chegar longe em planejamento financeiro, no meu entendimento, se tiver essa resiliência inicial de aceitar que o seu cliente vai acabar pagando, não exatamente o que você acha justo no começo, para uma contrapartida de um negócio sólido no longo prazo, e olha, vale super a pena. Poxa, bacana, Walter. Não teve nenhuma pergunta online aqui? Pessoal presencial, alguma pergunta para o modelo do Walter? Para o que ele colocou? Não? Alguma aqui? Online? Se tiver, escreve aí. Bom, pode escrever, depois eu chamo o Walter de novo qualquer coisa, tá? Beleza, obrigado, Walter. Obrigado, eu vou dar um tempo agora para a Eliane, da Splendis, porque ela só pode ficar até 8h30. Então, Eliane, é com você agora. 5 minutos. Ela Boa noite. Boa noite, estamos te ouvindo bem. Tudo bem? Boa noite a todos aí. Estou vendo a turma, Paulo, Simone, tudo bem aí? Legal. Muito bacana aí ver a casa cheia. Eu sou Eliane da Splendis, vou tentar ser sucinta aqui com as perguntas, né? Minha empresa é bebezinha, né? Então, ela nasceu em maio de 2018, não fez nem um ano ainda. Já estou providenciando buffet, festinha, para a gente comemorar por aqui. Porque a grande dificuldade que eu percebo do caminho do empreendedor é justamente isso, é ser empreendedor, né? A gente fantasia muito esse caminho, é um caminho que vai, às vezes, acontecendo com plano, com planejamento, às vezes não,
a hora que você pensa que o planejamento vai funcionar, você fala, melhor encostar ele ali no cantinho e vamos ver o que tem que fazer para hoje, né? Então, acho que as dificuldades, para mim, foi constituir a empresa com uma sensação de que eu estava já voando e tive que montar o avião. Então, era atender cliente e comprar cortina, atender o cliente e ver a cor da parede, atender o cliente, né, e segurando os pratinhos aí que a gente fala na APF, que é orçamento, implantação, correr atrás do fornecedor que faltou com você, marcou horário, bloqueou a agenda do seu cliente para poder trazer sua cortina e não trouxe. Então, um monte de dificuldades assim. Aí, quando você pensa que a dificuldade acabou, você fala, pronto, então agora eu preciso ter a equipe, que foi o meu caso. Eu escolhi ter equipe pelo meu próprio perfil, né? Meu perfil requer estar perto de pessoas. Eu gosto de trabalhar coletivamente, né? Não conseguiria ser a Del aí, né, nosso colega lobo solitário, nunca. Eu ficaria muito angustiada, muita preocupação para uma pessoa só. Então, o próprio time, né, é uma grande força, mas também é um grande desafio, né, porque eles chegam com vontade já de atender clientes, e isso não é uma realidade para quem está entrando na carreira, logo de cara, né. Então, eu estou vendo aqui a pergunta, se tivesse que compartilhar o aprendizado para quem quer entrar, Walter falou aí de resiliência, acho que tem que ter muita resiliência para quem quer entrar na profissão, e 3 vezes ou 4 vezes mais resiliência quem quer ser empreendedor, e umas 10 vezes mais resiliência se você quiser ser lobo solitário, né? Então, tenha uma boa rede de conexão. Então, eu também valorizo muito esses encontros que a gente promove e participa e luta para que essa profissão se torne cada vez mais uma realidade, né? Para minha felicidade, eu tenho cruzado com pessoas no cotidiano desconhecidas, e quando eu falo de planejamento financeiro, uma ou outra fala, eu tenho um planejador financeiro. Eu falo, que ótimo, que bárbaro, que bom. Tá feliz? Muito, mudou minha vida. Então, eu sigo acreditando, né? Os nossos clientes também nos retribuem, e isso acaba fomentando diariamente que a gente se engaje, né? A outra coisa que aconteceu comigo é a seguinte, eu comecei, honestamente, eu comecei com rede de relacionamentos, mas acho que meus alunos sabem, alguns eu conto em sala de aula, que eu comecei com o WhatsApp mesmo. Abri o WhatsApp, olhei as últimas pessoas que eu conversei nas últimas semanas, pessoas que tinham acabado de conversar comigo, e voltei com elas, né? E falei, olha, tenho que te contar uma novidade, agora estou trabalhando com isso. Poxa, que bacana ele e tal, esqueci de te contar semana passada, mas essa é uma novidade que é importante te contar. E aí começou, né? Demorado um pouquinho no início, e quem tem pressa, e essa pressa se chama bolso, né? Dinheiro no bolso, fica muito ansioso, né? Então é bastante difícil segurar, por isso que a resiliência é importante, segurar a ansiedade. Mas, como foi dito aí, depois que você conquista uma massa de clientes, de relacionamento, começa a ser muito orgânico. Me lembro de meses que eu não prospectei e eu achei que ia fechar mês sem clientes, porque eu estava correndo atrás de infraestrutura, e aí sempre pintava alguma indicação. Olha, sou fulano, outra pessoa te indicou, queria falar com você. Então, começa a ficar muito natural. A outra coisa que é uma boa notícia é que no começo a gente fala que você atende 10 e fecha 1 cliente. Depois você começa a inverter a curva. Então, hoje, pelo menos eu, quando eu atendo, como já vem também muito por indicação ou referência, acho que é 10 para 8, 10 para 9. Então, de cada 10, a gente já fecha 80%, 90%. Isso também eu percebo que é por experiência, por já estar fazendo isso já há alguns anos, né? Então, não desista quem está começando, não desista quem está querendo entrar, porque, como diz o Del aí, dá dinheiro. Edson,
Fala dela, é. Legal. Obrigado, Acho que era Eli. isso. Por nada. Nós somos lá em 5 planejadores comigo, tá? O time está Legal. com 5 pessoas. 5 planejadores e você falou da forma orgânica, né? O Anderson perguntou aqui no chat qual a principal forma de prospecção de clientes para um planejador financeiro. Anderson, pelo que eu tenho visto aqui dos modelos, forma orgânica, que o pessoal quer dizer, é indicação, boca a boca, né? Só o Renan que colocou ali, que também é uma forma principal dele de prospectar através de eventos, promover eventos com parceiros, tá? Acho que... Oi, Eli. Só mais uma contribuição com esse ponto. Eu até que posto bastante coisa nas redes sociais, aí eu não sou muito ativa em LinkedIn, mas Facebook, Instagram, me viro bem. E é um espaço que no começo parece que você está falando com as paredes, assim, né? Uns curtem, outros, que bacana, tal. Mas eu reparei que depois de um ano e meio, ativamente ali, começa a surtir algum resultado. E são conhecidos seus, né? Eu tô te seguindo, faz tempo que eu tô para falar com você, mas agora eu vim falar. Então, traz também resultados aos poucos, mas acontece. Legal. Beleza. O Marcelo falou que caiu o áudio aqui, será que é só para ele? Bom, qualquer coisa coloca no chat aí, pessoal, vocês estão ouvindo bem. Eu queria agora, a Eliane precisa sair, né, pelo horário. Obrigado, Eli, obrigado pela participação. Da Splendis, ela fica aqui em São Paulo mesmo. Legal, obrigado, Cibele, Vinícius, joia. Jaime, super rico? Pode ser? Vamos lá. Show. Espera aí que antes que você me cobre, deixa eu marcar aqui. Aí. Somos uma empresa quase de tecnologia. Vamos lá, gente. Boa noite. Primeiro, obrigado pela presença, pelo convite, por eu poder estar aqui. Eu tentei na última, juro que tentei, mas a cidade estava alagada. Como vocês conhecem, já ouviram um pouco falar do Super Rico, eu tenho como sócio principal o Carlos Castro. O Carlos já participou nas versões anteriores. A empresa originalmente foi montada em 2015 pelo Carlos. Eu era, naquela data, eu já era CFP há 10 anos, já era consultor de valor imobiliário há 10 anos, onde eu era head de investimentos do private banking, de um grande private banking. Depois de 6 anos como head de investimentos no grande private banking, eu virei o head comercial deste mesmo private banking. E tinha claro comigo que um dos grandes dificuldades do modelo de crescimento de pessoas independentes são várias, né? Mas uma delas era o custo de back-office, o custo de você, como que você escala o seu negócio. Uma outra grande dificuldade é onde você prospecta o seu cliente. Então, talvez já voltando para uma resposta da pergunta, eu acho que parcerias eu acho que é o segredo para esse mercado, fazer parcerias com pessoas que tenham acesso ao público que você quer se identificar, né? De um determinado dia, eu levei para o presidente do banco um projeto que visava, de fato, construir algo que permitisse algo mais plural, mais diversificado, né? Aconteceu que depois de algumas modificações, eu decidi sair do banco de comum acordo e uma baita dessas coincidências. Então, se tiver compartilhar um aprendizado, networking, né? Eu acho que isso que eles fazem, eu sou fã deles. Planejar é um belo networking internacionalmente, e conheci o Carlos exatamente num desses processos de networking, num evento em que a GFI também estava presente, numa visita a Nashville, no FPA, e eu tinha na minha cabeça um modelo de negócio, e o Carlos tinha uma ferramenta e uma ideia, e sendo planejador, um monte de informações importantes, qual é a dificuldade do planejador da ponta. Então, nós juntamos forças, e criamos, a partir de 2017, a Super Rico. A Super Rico foi originalmente criada para ser um business de B2B, ou seja, nós criamos um business onde, a partir de uma ferramenta que foi feita para nosso uso proprietário, que nós pudéssemos utilizar essa ferramenta para o ganho de escala, né? Eu acho que a principal dificuldade, muitos já falaram, sem dúvida, é o fôlego, né? Maior do que isso, eu acho, é você encontrar pessoas que se identificam com os seus valores e com a sua proposta. Eu acho que essa, na verdade, é ter um time forte de verdade.
Eu não acredito que você consiga construir algo sem ter as pessoas com seus valores identificados, né? A estratégia para adquirir o principal cliente, eu falei um pouco das parcerias, eu acho que as parcerias são muito fortes. A segunda estratégia é, de fato, o Member Get Member, né? O seu cliente indicando você mesmo. E, sem dúvida, que eu acho que quem está chegando, como nós na Super Rico, que somos novos, teremos muito menos dificuldade do que a GFI, do que o Renan, de quem começou lá atrás. Hoje, nós estamos na crista da onda, eu também tenho o prazer de ser diretor da Planejar e comandar, junto com a Diana, trabalhar num grupo de pessoas que estamos ali para discutir, talvez, a questão legislativa, a questão de representar os planejadores e qual o melhor caminho para a gente. E a gente percebe, em qualquer lugar que a gente senta, todo mundo sabe quem é o planejador, né? Qual o ano de fundação, já falei, se você tivesse compartilhar, e eu acho que aí, um dos grandes alertas que eu acho que precisa ter, é dividir bem qual que é a sua proposta de valor para o seu cliente. Ou seja, eu tenho uma grande preocupação, e foi isso que eu também aprendi lá fora, do cliente ter uma percepção que isso é só investimentos, né? E também tem uma grande preocupação de plataformas e de braços de investimentos utilizarem o romantismo do planejador para se desenvolverem. Eu acho que aqui, assim, isso tanto é uma preocupação que na nossa empresa nós temos 2 nichos de empresas. Nós temos uma empresa de planejadores e temos uma empresa de valores imobiliários. E eu tenho 2 equipes de tecnologia. Uma equipe de tecnologia junto com coordenação do Carlos para desenvolvimento de uma ferramenta de planejamento, e eu recentemente trouxe para a nossa consultoria de valor, que ainda a gente vai lançá-la, a equipe de tecnologia, que era a minha equipe de tecnologia no banco, para desenvolver desde plataforma até tudo. Eu acho que precisa estar muito bem separado, porque tem clientes para planejamento e tem clientes para investimentos, e tem clientes de planejamento, que são clientes endividados, são clientes investidores. Para cada um desses clientes, o business de vocês vai ter uma recorrência ou não. Se você tiver um business focado em clientes endividados, possivelmente esse cliente, depois que resolver a vida dele, ele se sinta, e você vai ter um business transacional. Se você tem um cliente business investimento, ele é um cliente mais perene, só que eu acho que a solução é você atender todos os clientes com equipes específicas, né? Só um último recado, que para nós a gente tinha combinado, mas a figura teve que voltar para casa, a gente está montando um time com pessoas do segmento, né? Então eu tenho o prazer de anunciar aqui que o Marco Harbit virou nosso sócio, e a Neo Investimento agora se torna Super Rico, e vamos juntar o business. Olha, que legal. Uma empresa a menos no grupo, porque a Neo também era uma das 15 empresas, que agora vira Super Rico. Isso que é legal, bacana de ver, a questão de networking, como o Jaime falou. E assim, todas essas empresas estão com as portas abertas. Se vocês querem tomar um café, conhecer um pouco mais o modelo deles, seja o pessoal de São Paulo, mais fácil, tem essas empresas de São Paulo. Tem esses outros estados que a gente está falando aqui representados, também pessoas que estiverem mais próximas de lá, podem ir lá fazer essa visita. Então, esse networking, muito bacana. A gente conhece o Marco, ele vai falar aqui da ANEL também. Agora já sabemos da novidade. Eu queria uma salva de palmas, então, para essa fusão aí. Até parabenizar e falar que essas cervejas dos Estados Unidos estão rendendo bastante, hein? Uma viagem, já foi eu, Super Rico, agora. Bem, assim, reforçando a questão do networking, que de fato, acho que todo mundo tem falado isso, não por acaso, e eu acho que até fazendo a ponte aqui com relação ao Meetup e ao ENEP, né? Então, em 2015, nós fizemos um esforço máximo para poder reunir pessoas no Brasil que estavam conectadas com esse tema, justamente inspirados na primeira viagem que a gente foi para os Estados Unidos com esse objetivo, que foi em Boston. E nós vimos o quanto as pessoas são conectadas lá e conversam sobre o tema, e aqui ainda não tinha um quórum para falar sobre isso. Tirando a Planejar, mas não tinha o quórum dos independentes, colocado dessa forma. E a gente fez um grande esforço, e 30 pessoas se interessaram e vieram só 15. Uma delas é a Daniela Bandeira, que está ali também. Então, Daniela Bandeira, Caco, que hoje é um sócio nosso, de um primeiro encontro. E hoje são já centenas de pessoas, agora empresas reunidas, e olha de 2015 para cá, o movimento que isso ganha de velocidade e o quanto conexões como essa que é sensacional, né? Então, conheço o Jaime, conheço o Carlos há algum tempo também, em 2016 ele estava aqui, foi aluno nosso da academia,
e fico muito maravilhado mesmo de ver o quanto que essas junções vão acontecendo ao longo do tempo e tem acontecido com outras pessoas. Nós mesmos também ganhamos vários sócios dessas conexões. Então, parabéns, muito legal. Legal. Bacana. E o Marco tem que falar da NEL, que ele precisa voar. Só falar, Jaime, que acho que é até legal a Laura depois entrar em contato com vocês. Ela queria falar mais sobre essa ferramenta de planejamento financeiro. Acho que esse é um tema tão rico, mas tão rico, que acho que a gente vai fazer um meetup só sobre isso, como eu estava até comentando antes, sobre ferramentas de planejamento financeiro, tá? Então, mas Laura, como eu falei, fica aberto o café para ir tomar lá com o pessoal da Super Rico. Marco, é com você então. Bom, pessoal, boa noite, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Alô? Então, tá. Bom, boa noite a todos. Como o Jaime já falou, a gente fez a fusão. A ANEL, ela nasceu em 2018, com o objetivo mais pela causa da educação financeira, que a gente pudesse propagar, né, pudesse difundir a causa da educação financeira. Né? Então, a gente se conheceu, na verdade, em Chicago, ano passado também, a GFA esteve presente lá no congresso do FPA, e desde então a gente vem conversando, enfim. E aí, com esse projeto da consultoria de valores imobiliários, eu também sou consultor de valores imobiliários, e aí a gente resolveu unir forças. Né? A gente já vem conversando, como ele falou, são pensamentos muito congruentes, muito paralelos, onde a gente tem mesmos objetivos, expectativas de mercado, enfim. Então, acho que por isso que casou bem a nossa fusão. Bom, com relação à estratégia para adquirir aqueles primeiros clientes, foi muito parecido com a Eli. Né, amigos e contatos de amigos, e nesse sentido. Né, a indicação, enfim. Né, a dificuldade no início, eu acho que a gente poder mostrar para o cliente, principalmente eu, como eu estou mais no interior, mostrar como isso pode agregar. Né, como isso realmente pode mudar a vida da pessoa. Então, algumas pessoas realmente veem isso, mas uma grande maioria, pelo menos no interior, que eu percebi, tem essa dificuldade, ou enfim, quer ver sempre o deixa para depois, Né? Se eu tivesse que compartilhar esse aprendizado, eu acho que tem vários, né? Tem a resiliência, né? Como a Eli, o Walter, o Edson, todos falaram, tem que insistir, dá certo, realmente é uma profissão que dá certo, é uma profissão que traz no final, quando você mostra para o seu cliente, aqui ó, o final onde você estava e hoje você está bem melhor, devido a um planejamento assim, assim, assado, e a tua atitude mudou, isso dá uma satisfação muito grande. Né? Então, eu acho que o aprendizado é esse, é resiliência, mostrar essa parte comportamental e, enfim, keep going. Então, nesse sentido. Boa, Marco. Alguém tem alguma dúvida pro... Legal, vamos lá. Chega um pouco mais perto, porque eu acho que o sinal começa a falhar se vai muito longe. Boa noite. Tá ligado? Vê aí. Tá ligado? Boa noite. Aí. Boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou sócio no escritório de investimentos da XP. E minha pergunta, na verdade, não é específica para mas para todos vocês. Com relação a esse crescimento orgânico que vocês dizem, isso é uma coisa automática que veio de vocês, ou vocês também solicitam isso dos clientes? Vocês pedem para eles fazerem essas indicações para vocês poderem fazer esse impulsionamento da base de vocês? Legal. Obrigado. Rodrigo, né? Entrega para a Carol ali. Bom, vou deixar o Marco responder, se ele ainda estiver aí.
Marcos, você ainda está online? Oi, tô, mas saiu um pouco cortado para mim aqui. Poderia repetir, por favor? Desculpa. O Rodrigo perguntou se essa questão da indicação que o cliente faz, ela é natural, ela é espontânea, ou o planejador meio que ensina o cliente a indicar, não é isso? Tem um trabalho ativo ali para o cliente gerar indicações. Tá ouvindo? Tá. Tem os dois lados. Tá? Tem o lado, sim, que o cliente indica espontaneamente, onde você, numa reunião onde realmente ele viu um valor agregado, ele vai chegar, ó, liga para esse fulano aqui que eu comentei de você sobre ele. Pronto. E você entra em contato e já é um grande passo dado. Tá? O outro é realmente quando você vê que está desenvolvendo um bom trabalho com o cliente e você pede indicação. Olha, por favor, dentro do sua rede de relacionamento, você poderia me indicar 2, 3 nomes em que eu poderia ligar e oferecer serviço e gostaria de agregar os mesmos valores que eu estou agregando a você, a essa pessoa, a essas pessoas, e posso indicar o seu nome? Ah, pode, então tá bom, toma aqui o telefone e liga. Tem os dois lados. No meu caso, eu fiz os dois lados. Boa. Legal. Obrigado, Marco. Acho que, Rodrigo, acho que é um pouco dos dois, eu acho, né? Acho que a resposta do Marco é bem bacana nesse sentido. Quero ver se o Augusto, da Ibra, está por aí. Se algum representante da Ibra estiver aí, pode falar, ou coloca aqui no chat que eu vou ver. Enquanto isso, deixa eu ver se o Marcelo, da Império, de Minas Gerais, está aí. Marcelo, está online? Olá, pessoal. Olá, boa noite, estamos te ouvindo. Opa, legal, bacana. Pode falar aí? Pode falar. É porque dá um silêncio para cá, então aí eu fico perdido aqui também. Está bem atento, cara. Não, bacana. Boa noite, pessoal. A gente está aqui também para poder participar com vocês de mais um Meetup. Infelizmente não pude participar do anterior, mas, como se diz, vamos fazer o máximo para estar presente nos próximos também. Esse bate-papo é sempre bom para a gente poder passar um pouco da nossa história também. Vou falar um pouco de como começou tudo isso. A nossa empresa foi fundada, ela chama Império. A gente está em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Nós começamos com uma pegada totalmente voltada para a área de investimentos. Então, tínhamos um escritório focado em oferecer aquela parte da desbancarização para o cliente mesmo. Então, oferecer melhores taxas, conflitar, às vezes, com algum gerente de banco e, principalmente, oferecer diversificação para ele. Só que a gente percebeu que o cliente ele poderia ter uma assessoria mais completa, até porque o cliente precisava ser mais abraçado. Surgiam dúvidas pequenas, por exemplo, que pareciam... Alô? Opa, caiu. Marcelo, está nos ouvindo? Eu acho que deve ter dado algum problema na internet dele. Marcelo? Pessoal, vocês online, vocês escutam a minha voz? Fala, por favor, no chat se vocês estão escutando a minha e a do Marcelo, ou só uma das duas. Sim. Marcelo? Só a sua, Jansen. A do Marcelo caiu. Marcelo, a gente não está ouvindo a sua voz, não sei o que aconteceu. Tá, se voltar aí, a gente pega de onde parou. Deixa eu ver então quem pode falar. Leanderson, pode fazer o... Enquanto isso, depois, Marcelo, se você ouvir isso ou voltar aí, dá um toque e a gente volta, tá? Vai lá, então, Leanderson, GFI. Bom, vamos lá. Agora, oficialmente, boa noite a todos. Bem-vindos. GFI nasceu em 14 de fevereiro de 2010, foi o momento que saiu do papel, mas a ideia veio um pouquinho antes, por volta de 2006. Né? Então, acho que diferente da grande parte de todo mundo aqui, eu não vim do mercado financeiro, né? Eu sou engenheiro elétrico, eu trabalhei com projetos de telecomunicações na área de energia,
então estava bastante acostumado a ver fluxo de caixa de usina hidrelétrica para 2040, 2050. Então, quando for olhar para fluxo de caixa da pessoa física, deveria ser um pouquinho mais simples. Mas, qual que é a história? Então, eu sempre gostei de finanças, né? Mudou minha vida quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, ali com 11, 12 anos. Então, foi um tema que sempre eu fui apaixonado, finanças pessoais, tecnologia e análise comportamental, o comportamento humano. E aí, obviamente, eu comecei a ajudar meus amigos, né? Então, perto da faculdade ali, quando eu comecei a trabalhar como engenheiro, eu já era um pouquinho mais letrado e chato em finanças, então eu ficava cutucando todo mundo que estava fazendo coisas erradas, e em um certo momento eu percebi que eu estava fazendo planejamento financeiro para vários colegas, né? Então, vários amigos. Por isso que GFI quer dizer Grupo Fechado de Amigos Investidores. Que era um grupo de amigos engenheiros que eu tinha dessa área, e eu me divertia muito ajudando eles. Eu acho que a grande parte dos planejadores financeiros nasceram dessa forma. Eu aceito. Estão oferecendo chopp aqui, então. Eu acho que esse é exatamente o gatilho para falar como eu ajudava meus amigos. Eu não cobrava nada, era pelo prazer. E em algum momento eu comecei a cobrar chopp. Eu comecei a ir para o bar e falava, eu não vou pagar mais nada, pode perguntar o que quiser, e aí eu cobrava no chopp. Eu percebi que não ia ser tão sustentável essa vida de planejador boêmio. É isso, só durava 1 hora, não sei porquê, depois realmente de história. E aí o que acontece? Eu comecei a ficar um pouco incomodado de falar, como é que colegas meus, engenheiros, com um nível técnico muito alto, falando todo dia de centenas de milhões em qualquer fluxo de caixa de uma linha de transmissão hidrelétrica. E como esses caras, numa mesa, quando eu perguntava para eles, nossa, a gente está aqui 11 horas da noite falando do fluxo da usina, mas me fala aqui o seu fluxo para o ano que vem. Nossa, não sei. Onde é que está seu dinheiro? Ah, está parado ali em alguma coisa, num CDB do banco, não estou olhando para isso. Porque não tem tempo. Às vezes não tem gosto, não tem vontade, e eu ficava incomodado. Como essas pessoas não têm conhecimento, imagina então minha tia e outras pessoas que não têm nenhum nível técnico, de repente, na parte de exatas, por exemplo. E aquele incômodo, foi dali que eu comecei a estudar em 2006, 2007 o mercado, comecei a entender que não tinha respostas, ou não tinham profissionais que davam as respostas corretas, e quando eu comecei a olhar lá fora, eu percebi que o planejamento financeiro já existe desde a década de 70 e 80, né, em países como os Estados Unidos. Então, já em mercados mais desenvolvidos, já é uma profissão, inclusive uma das mais desejadas. E aqui ainda o brasileiro perguntava para o gerente, ou o agente autônomo, ou assessores de investimento, que respondem uma parte, né, de fato, do planejamento financeiro. Então, para resumir bem a história, né, para a gente conseguir chegar aqui, finalmente em 2010 surgiu, saiu do papel, em 2011 eu saí oficialmente da engenharia, 2011 a 2013, muito business plan, muita tentativa e erro, até que finalmente o primeiro planejamento financeiro oficialmente vendido dentro de uma metodologia organizada. E de 2013 para cá, nós atendemos aí mais de 3 mil famílias, temos mais de 1.000 clientes ativos aqui, um pouquinho mais de 60 planejadores financeiros aqui na empresa. Pode passar. E essa história veio vindo ano a ano, muito galgada nessa questão de resiliência, tentativa e erro. Há 2 anos atrás, eu também me tornei... Há 4 anos eu sou voluntário, né, na Planejar. Há 2 anos eu também sou diretor, nós somos diretores hoje na associação, e de lá para cá, acho que há 4 anos para cá, a gente vem se envolvendo bastante também com o mercado internacional, então já colocando talvez um pouco aqui de algumas dicas, realmente você está conectado com pessoas, você buscar sempre conversar com alguém de mais experiência. Nesses encontros nós fizemos muito essas discussões, onde nós tínhamos alguém que pensa, não tem mínima noção de como cobrar de um cliente ou mais. Eu não consigo imaginar um cliente pagando por um planejamento financeiro, isso não existe. E do outro lado, pessoas que já atenderam centenas de famílias. Então, o legal de encontros como esse é de você realmente nivelar ou acelerar um pouco também com a experiência dos outros, e é o que foi muito falado aqui, né? Vai ficar cada vez mais fácil, porque cada vez mais a gente consegue trocar e não cometer o mesmo erro, né? Uma frase que eu sempre repito, que é de um provérbio chinês, que é burro é aquele que erra e continua errando o mesmo erro. Inteligente é aquele que erra e não repete mais o mesmo erro. E gênio é aquele que aprende com o erro dos outros. E aqui no caso, a gente vem compartilhando muitos problemas para pelo menos esse erro não cometer. Nem tenta, já vai, talvez alguma coisa vai dar errado, então erra alguma outra coisa nova. Então, para resumir então de novo, aqui com relação aos primeiros clientes,
é de fato o crescimento orgânico hoje a base da empresa, apesar da gente ter hoje uma mídia muito forte, parceiros, empresas. Então a gente consegue, até pelo volume também de planejadores e profissionais que nós temos, nós acabamos embarcando muitas fontes de geração de clientes. Porém, o crescimento orgânico, mais 50%, é indicação. E respondendo até a pergunta, não é exatamente pedir uma indicação que a gente faz. Pelo contrário, quando um cliente é atendido pelo planejamento, no meio do caminho ele está mais preocupado pensando, putz, meu pai tem que falar com você. Caramba, meu irmão precisa falar com você, ele também está cometendo o mesmo erro. Então a gente não atende clientes, atende blocos de famílias e amigos. Então por isso que é uma indicação, porque é um núcleo que a gente acaba atendendo e esse é um drive principal do crescimento orgânico. Principal dificuldade no início, todas, possíveis e imagináveis. Eu falo que o principal, pelo menos para a GFI em 2010, onde tinha menos de 1.000 CFPs, mal se falava do tema, e em 2006 ainda, quando particularmente eu comecei a tentar tatear um pouco esse mercado, é referência, é metodologia. Qual que é o começo, meio, talvez não fim, mas como é que eu faço um relatório, como é que eu faço um entregável de fato para o cliente. Então, como não tinha uma referência, a gente literalmente foi testando. Então, a gente, usando um pouquinho também de visão de engenharia ou computação, nós estamos na versão 6.0. Por quê? Porque são 6 anos. A cada ano é uma nova versão. A gente escuta nossos clientes, escuta nossos profissionais e faz uma nova versão. E é por isso que, a partir de um certo momento, a gente começou a entrar num momento de convergência. Antes era muita reclamação e muito feedback, e hoje o nível de aceitação com uma nota maior que 9, NPS 94, que a gente tem hoje pelo seu aprendizado. Vai lá. Comentário, mais uma. Vai. Por isso, então, acho que aqui eu diria que para o principal aprendizado, de fato, e reforçando, para quem está entrando nesse mercado agora, se aproxima de todos aqui que já estão praticando. Se aproxima de uma planejar, se aproxima de pessoas com mais experiência, até para já matar os fantasminhas que tem na cabeça de falar, será que isso vai dar certo? Será que o planejamento vinga ou não vinga? Bom, aqui a questão não é mais essa, a questão é como vocês já vão fazer isso acontecer, uma vez que o embrião já foi plantado e o mercado começa a inclinar muita velocidade, principalmente nos últimos 2, 3 anos aqui no Brasil. Boa. Uma pergunta aqui, qual a forma de cobrança para o cliente? Valor fixo, mensal ou é percentual? Imagino que perguntou o percentual do patrimônio, alguma coisa assim. Imagino que sim. Vamos lá, aqui, bom, nós temos uma metodologia que tem a ver com volume de horas, então é cobrado por hora. Normalmente tem alguns programas que a gente faz de acordo com o cliente, então a gente pode ter planos de 3 meses, 6 meses, 12 meses, mas não é exatamente tão amarrado, vai depender muito da complexidade do cliente, do objetivo que ele quer. Depois desses planos ele pode contratar continuamente, então com um termo de adesão definitivo. Então tem clientes que querem contratar o planejamento e ter o planejador para o resto da vida, de fato. Eu não consigo viver mais sem alguém me acompanhando, dando as dicas, os beliscões, etc. E tem pessoas que realmente querem tratar um tema específico. Eu preciso entender se eu consigo hoje fazer algum cálculo para imóveis, algum projeto, alguma viabilidade, mas no final ele percebe também que o planejamento é muito mais do que isso e ele acaba contratando por muito mais tempo. Mas a gente contrata por preços de acordo com o volume de horas a ser definido dentro de um diagnóstico que a gente faz no primeiro encontro. Bacana. Acho que no final, tendo tempo para mais perguntas, acho que até outras empresas podem colocar seus modelos de cobrança. Essa é uma pergunta recorrente. Marcelo, está de volta? Pode falar. Olá, pessoal. Olá. Aí, estamos te ouvindo. Legal, desculpa aí, caiu a conexão aqui, eu tive que voltar novamente. Vocês escutaram até que ponto? Boa pergunta, cara. Acho que a gente ficou 1 minuto, depois já caiu. Ah, entendi. Bom, vou tentar ser então mais breve aqui. Nós somos de Belo Horizonte, a Império. Nós somos uma holding hoje. Nós temos 3 empresas em uma só, onde a gente consegue abraçar o máximo possível o cliente. Toda a história começou em 2016, onde a gente fundou uma empresa de planejamento credenciada a XP, focada totalmente em oferecer diversidade para os clientes e, claro, facilidade de poder olhar algum produto diferente de investimento. Só que a percepção foi muito maior porque o cliente, às vezes, não tinha capital, não era só querer investir, no caso, né? A palavra seria isso. Ele queria entender mais sobre o orçamento, talvez planejar uma aposentadoria, talvez estruturar a faculdade dos filhos. Então, a percepção nossa foi que a gente tem esse potencial de poder ajudar, só que a gente criou uma empresa voltada para isso.
até por questão de normas, a CVM veta o assessor só falar de planejamento, então a gente tem empresa só para isso, para falar com ele. Ou seja, toda sugestão nossa de investimentos só é concedida para o cliente depois de uma avaliação do planejador. Então, toda a estrutura do que a gente está fazendo para o cliente, hoje a gente abraça ele como um todo também na parte de seguros, porque vem clientes com seguros caros, outros muito baratos, ou nem tem apólices também. Nós temos uma base de mais de 500 clientes ativos hoje na empresa, atendemos mais de 14 estados, incluindo o Distrito Federal, e isso tudo veio crescendo com muitas dificuldades. A principal estratégia para a gente adquirir esses clientes foi principalmente na captação familiar, de amigos, e depois veio, claro, por indicação, veio organicamente também veio surgindo alguns clientes. Dificuldades que a gente teve muito foi principalmente em saber lidar com isso tudo, porque quando você está começando uma empresa, você tem muita dificuldade de saber quanto cobrar, como fazer, qual prazo colocar, se aquilo ali que você está fazendo está atendendo a expectativa do cliente, se você está fazendo da maneira que ele esperava, até porque você depende daquilo financeiramente para pagar seu dinheiro, a sua hora trabalhada mesmo. Então, essas são as principais dificuldades que vão surgindo. O Meetup, por exemplo, é bacana porque a gente consegue compartilhar essas ideias e alinhar alguns pontos que facilitam para quem está começando agora. A nossa parte de aprendizado que eu poderia deixar para vocês, eu acho que a colega e todos aí citaram a palavra forte, que é resiliência. Então, eu vim da área bancária também, então sei bem o que é passar um estresse dentro do banco, e eu falo que a resiliência lá, você tem que ser muito bem feito, mas na área de planejamento é muito mais, porque a gente está nadando de braçada nesse mar azul. Então, a empresa hoje, a gente desfruta de uma boa base de indicações, e principalmente todo o nosso foco hoje é voltado para apresentar um relatório para o cliente, onde a gente tem um sistema próprio, onde a gente criou para poder lidar com o cliente, saber falar com ele, e claro, ser muito mais ágil com a entrega do relatório para ele. Um relatório que até por acaso a gente chama de guia financeiro e tem mais de 30 páginas sobre a vida financeira do cliente. Boa, Marcelo. Perfeito. Agora sim, escutamos tudo, não se preocupa. Bacana, legal. Alguma pergunta para o modelo do Marcelo? Então, pessoal, o Marcelo, o Felipe, que já foi aluno da academia também, eles estão em Belo Horizonte, Minas Gerais, desenvolvendo esse trabalho lá. Se tiver alguém por perto aí online também, quiser marcar um café lá com o pessoal, pode convidar eles aí. Alguma dúvida aqui, presencial? Edson, vamos lá. Eu queria saber quantos planejadores ele tem e como que é feito o atendimento desses clientes. Ele falou, se eu não me engano, tem 500 clientes, né? Edson, né? Isso. Ô Edson, nossa base completa de clientes, incluindo a parte de investimentos e planejamento, dá uma média total de 500, um pouco mais de 500. A grande parte deles a gente veio puxando alguns deles da parte de investimentos. Como que é feita essa divisão, no caso? A gente atende, claro, o cliente só para a área de investimentos, só que hoje o cliente que quer entrar na empresa, ele entra exclusivamente pela área de planejamento. Então, a gente apresenta o modelo todo de planejamento para o cliente. Se o cliente falar, Marcelo, realmente eu quero só investimentos, a gente tem um ticket de entrada para esse cliente, para ele ter assessoria de investimentos. Então, a gente apresenta o modelo para ele completo, como funciona. Claro, esse modelo que é o de planejamento, que é o cobrado. E se esse cliente não quiser, a gente apresenta para ele o modelo de investimento, como ele seria atendido também. Então, essa base toda de 500 clientes vem disso, tanto da parte de planejamento quanto de investimentos. E para responder a última pergunta, a questão de quantidade. Hoje nós temos exatamente 2 planejadores, que é eu e minha colega Maria Luísa, além dos assessores que são mais. Então, a gente está com, se eu não me engano, 8 assessores de investimentos aí. Mas estamos contratando mais planejadores. A captação é muito difícil, porque a pessoa tem que ter não é só especialidade na área, ela tem que ter um pensamento diferente, querer estar naquilo, e a dificuldade até de pagamento também, às vezes, para a pessoa, querer construir uma carteira. Porque, igual eu falei, a gente tem a dificuldade do mercado, né? A gente está enfrentando, a gente está indo contra a maré, bem dizendo. Todo mundo, eu acho que está conversando aqui, é porque a gente está vendo as dificuldades que a gente está passando todo mundo junto. Manda para a academia, cara. A gente coloca na cabeça desse pessoal aí.
Vamos fazer o planejamento. Com certeza, legal. Valeu, Marcelo. Depois a da Laura também vou fazer para todo mundo. E também o Renan tem uma pergunta para todo mundo. Mas só para a gente fechar, faltam 2, o João Pessini da Rise e depois o pessoal da Warren. Tá? João, você quer falar e o pessoal da Warren fecha aqui? E aí? Legal, estamos te ouvindo. Ótimo, meu cara. Uma boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês de novo. E, gente, estão aí com todos vocês. E o primeiro ponto que eu corroboro aí, aprendi, pode estudar aí, vou com o Leanderson, que pergunte para essa comunidade maravilhosa o que fazer. João, a gente não está conseguindo te entender direito. Eu acho que sua internet deve estar meio ruim, tá vindo picotada a sua voz. Será que você consegue conectar pelo celular? Às vezes, no celular, você consegue mandar o áudio melhor para a gente. Pelo o GoToMeeting, você consegue conectar no celular também. Talvez seja uma solução. Quer tentar falar mais uma vez para ver se dá certo aqui? Tá ouvindo melhor agora ou não? Sim, tá melhor. Tá melhor. O IED você me fala. Então, o primeiro grande aprendizado que eu corroboro aí, eu vou com o Leanderson, é de compartilhar o que cada um tem, conhecimento que está, antes de errar ou qualquer outra coisa. A última vez, aí estava o Johnson falando da Rise, né? A Rise deixou de existir, foi na segunda-feira agora, está até comunicando oficialmente, porque era uma marca registrada, a gente não poderia usar esse nome, então fica um aprendizado aí também. Tem uma infinidade de empresas aparecendo no mercado financeiro, cuidado com o nome da marca que você está utilizando, tá joia, gente? Por mais que era uma marca pequena, a gente não poderia ser utilizado. Eu vou falar um pouquinho, então, do que é a Rio Claro hoje. A Rio Claro foi fundada em julho de 2017, até anteriormente Rise, até segunda-feira, e a grande estratégia de clientes foi a gente sempre buscar o nicho que a gente tinha, a indicação, como foi conhecido aí, e grande parte disso veio de palestras e eventos que a gente promoveu, que foi realmente os primeiros contatos. Então, a gente procurou as associações, grandes empresas, e ali começou, essas palestras foram frutos dos nossos clientes. O pessoal perguntou o target aí, o target da empresa hoje são clientes com renda superior a 20 mil e patrimônios superiores a 500 mil, desculpa. A joia fica aí o target da empresa hoje. E como que a gente trabalha? A gente é um conjunto de 3 empresas hoje, uma empresa que é uma gestora de investimentos, que é a Rio Claro Investimentos, existe a Rio Claro Seguros e a Rio Claro Educação, que é uma educação voltada para conhecimento para os próprios clientes e consumo dos próprios clientes, que vai ser voltada. E a grande ideia da empresa, ela é um hub de planejadores financeiros, ou seja, eles entram aqui, a gente forma eles durante 6 meses e nesses 6 meses de treinamento, ele tem um sistema, então, o desenvolvimento do planejamento financeiro é centralizado pela equipe de gestores e analistas, ele entrega isso para o cliente e a forma de cobrança é sempre um valor na entrada pela consultoria, tá? De R$ 2.500 ou R$ 4.000, a gente tem esse valor estipulado, e uma taxa de administração que vai de 1,25 para patrimônios de 500 a 1 milhão e depois vai até 0,6% acima de 10 milhões de reais. Ele é configurado dessa forma, é assim que a empresa atua. Então, grande parte é seleção das pessoas, treinamento. Vários citaram um ponto importante, que é importantíssimo para a nossa seleção, mas não é determinante, que é um bom nicho de relacionamento, gente, está sempre desenvolvendo, sempre se expondo, sempre aparecendo, sempre vendendo, é muito importante. Ou seja, esses que são grandes aprendizados, se expõe, fale e apresente, e aperte a mão das pessoas, e vá nos locais, é um grande aprendizado que a gente teve. E um grande ponto, aí o Leandro citou o modelo da GFI, o Janssen, a Diana tem o dela, vem diversas empresas aí dando suporte à plataforma para cada um desenvolver o seu modelo, tenha muita clareza de qual que vai ser o seu modelo de negócio, tá joia? Para você não ficar tropeçando de modelo em modelo, que isso é um desgaste para você e para o cliente e exige um esforço muito grande de ambas as partes, né, tanto sua e do cliente, para essas mudanças. Então, tenha pelo menos aí. E aí, muita gente pergunta, qual que é o modelo perfeito, né? Assim, se você perguntar para qualquer grande empresa americana hoje, ela vai te responder, se você tiver, você fala com ela, se ela te contrata para você desenvolver esse modelo lá dentro. Então, todo modelo tem suas falhas, tem seus métodos,
Mas é importante não acreditar que você vai ter um modelo que é perfeito, que ele cobra de uma forma perfeita, que ele tem tudo, não. Mas ele é o seu modelo, ele funciona de acordo com o seu método de venda que você tem e a forma, né, o nicho que você atua, ele funciona para você, rentabiliza você, a sua empresa, de uma forma contundente. Então, grande aprendizado aí. Primeiro, então, vou com o Anderson de novo aí, um grande abraço, Anderson, que compartilhe informação e aprenda um com os outros nessa comunidade que está formando. Hoje, então, aqui a Rio Claro, a gente já treinou 22 planejadores que estão no campo. Grande parte do conhecimento, quem já me conhece há um tempo, vira e mexe, eu ligo para alguém perguntando e sempre buscando informação, e sempre a comunidade foi muito proveitosa e ajudou muito nesse desenvolvimento aí da Rio Claro hoje, que a gente se estende hoje com tranquilidade. Legal. Boa, João. Então, a Rise agora é a Rio Claro, né, Investimentos, e é o aprendizado que ele falou lá no começo. Eles atuam em Brasília, tá? Principalmente a sede lá em Brasília, se alguém tiver curiosidade, estiver por lá. O outro aprendizado que ele teve é a escolha do nome. Eles tiveram que mudar o nome da empresa agora, por um motivo lá, e agora são Rio Claro Investimentos. Fica o aprendizado também do João ali. Tem várias dúvidas aparecendo para todos, então eu queria fechar com a Warren, depois a gente aproveita esse tempinho para responder as perguntas o máximo que der, e a gente fecha o evento e vai para o momento network. Beleza? Então, Tito, por favor. Valeu. Obrigado, cara. Boa noite. Bom, eu sou o Tito da Warren, é uma plataforma de investimentos feita para ajudar as pessoas a investir bem através de uma jornada fácil. Nós temos um braço B2C, também um braço B2B. O braço B2B ele serve para planejadores, consultores, family offices, gestoras, enfim, para conectar e ter acesso a todos os produtos do mercado. Tecnicamente, nós somos uma corretora e também uma gestora, então a gente entrega todos os produtos do mercado através de uma estrutura de carteiras administradas que eu explico mais para frente. Mas, dando um passo atrás, eu acho que eu sou fascinado pelo mundo de finanças pessoais, investimentos, empreendedorismo, porque eu nunca ganhei mesada. Então, se eu quisesse qualquer coisa, qualquer dinheirinho, eu tinha que ou lavar a louça, ou cortar grama, ou lavar o carro do vizinho. E aí, então, quando eu chegava lá na padaria para comprar o chocolate, eu sabia, quantos pratos eu lavei para esse tal desse chocolate. Eu acabava comprando, porque eu sou viciado em chocolate, mas eu sabia o esforço que tinha me custado aquele chocolate. E isso já me levava ali para o lance do controle das finanças, enfim, do entender o dinheiro. E me levava para o empreendedorismo também, porque meus pais me pagavam muito mal. E aí, então, eu tinha que ir para a escola, vender coisas na escola, enfim, para conseguir mais grana. E aí, muito jovem, eu abri a minha primeira empresa, com 13 anos, eu abri a minha primeira empresa de importação e exportação. Mentira, eu comprava as coisas no Paraguai e entregava de porta em porta, mas é mais chique falar que é importação e exportação. Mas eu não fazia isso porque eu precisava sustentar a família, nem nada disso, e sim porque eu gostava do game de empreender. E eu gostava muito de tecnologia na época, então eu tinha ideia que as pessoas poderiam entrar online, ver estoque de produtos, fazer o pedido lá online. Eu mentia, né? Não tinha estoque de nada, mas a ideia é que a pessoa comprasse lá e eu recebesse um e-mail daquilo. E aí eu pegava o bus na sexta-feira para o Paraguai, no sábado comprava tudo e no domingo, segunda e terça eu entregava de porta em porta para as pessoas. Só que era uma época que as pessoas não acessavam a internet. Eu estou vendo que tem mais gente velha aí, eu estou com 40 anos, era a época da conexão de escada, enfim, você entrava na internet a partir da meia-noite, né, só para pagar um pulso lá. Então, mas na verdade eu tinha a ideia da Amazon, né? Se você fizer uma análise, cara, eu estava montando a Amazon lá, mas ninguém entrava na internet. Aí eu já aprendi esse negócio de empreender, cara, volta para o old school, vende, imprime panfleto, entrega no calçadão, enfim. E aí eu fui empreendendo, gostando do game de empreender, ganhando dinheiro, e aí eu queria saber como investir o dinheiro que eu ganhava. E eu ia no gerente do banco, na época ele não sabia me ajudar como investir, segue sem saber até hoje como ajudar. E então eu ia procurar como investir meu dinheiro. E aí acabei, na época também não tinha informação nenhuma, eu acabava fuçando e acabei virando meio que o guru dos meus amigos para investimento. Então eu ia num churrasco lá, fala lá com o Tito, mala lá, não para de falar desse negócio de investimento. Cara, eu tô com 40, 18 anos, 17 anos, 20 e poucos anos. Então eu era um mala lá que não parava de falar de investimentos. E aí eu gosto muito de música também, eu toco bateria, e na época eu tinha uma banda,
E o guitarrista da minha banda disse, pô, cara, um tempo depois, logo isso, tem uns caras que eu visitei lá em Porto Alegre, que também não param de falar sobre investimentos, é uma empresa lá, se chama XP Assessores de Investimento, por que não vai lá bater um papo com eles? E aí eu fui de jeans e camiseta, e na época eu tinha 2 empresas, e fui lá, fui ser entrevistado pela turma, e acabei sendo contratado ali na hora, meio que sem querer. Mas fui porque eu gostava do papo de investimento, e aí tinham outras pessoas falando do mesmo papo que eu, e aí meio que a minha carreira de empreender ali foi pausada, e daí eu entrei na XP, que depois virou uma corretora, virei sócio da empresa. Eu entrei quando tinha umas 10 pessoas em Porto Alegre, a gente comprou uma corretora no Rio, mudamos todo mundo para o Rio, passou de 10 para 1.000 pessoas, foram 5 ou 6 anos de Rio, depois mudamos a empresa toda aqui para São Paulo, eu morei aqui um ano em São Paulo mais ou menos, e aí surgiu a oportunidade de abrir a operação da XP em Nova York, e eu fui. E aí, nos últimos 3 anos, eu estava lá em Nova York, e Nova York é meio que a meca para o que é a Warren, que é uma fintech, que são empresas usando tecnologia para resolver diversos problemas de dinheiro que os bancos não resolvem tão bem assim. Então, pagamento, crédito, transações e investimentos. E aí eu já estava de saco cheio dessa outra empresa, muito conflito de interesse ali na venda de produtos e tal, já tinha cansado, e também o bichinho lá de empreender estava me chamando, e aí eu pedi para cair fora, me juntei com 2 sócios, e a gente montou lá a proposta da Warren, para resolver basicamente os 2 problemas aí do mundo de investimentos. O primeiro, que investir é difícil demais, né, salvo para quem está no mundo aqui, que gosta do mundo, você falou sobre derivativos, que eu sou apaixonado, enfim, mas o ser humano normal não quer saber que porra é CDI ou CDB. Pô, o cara é designer, ele quer investir bem, mas ele não quer fazer a continha lá do CDB a 101 do CDI com o CDB a 102 do CDI. E o problema número 2 daí é, dado que a pessoa não sabe, ela acaba delegando, e quem indica o produto eventualmente é comissionado no produto. Eu estou rezando a missa aqui para vocês são os alinhados, né, da indústria, mas a indústria toda é cheia de conflitos de interesse, e por isso existem 4 trilhões de reais nos principais bancos. Esse dinheiro está em poupança, previdência e fundo de investimento. Poupança é uma bosta, previdência nos bancos é um assalto, fundo de investimento, o maior fundo de investimento do país. Não vou falar o banco, mas é um banco vermelho, cobra 3% de admin para entregar a Selic, que é 6%, ou seja, e estão dando desconto, né? Cobravam 4% e agora baixaram para 3%, ou seja, o banco fica com a metade do rendimento das pessoas. Então a indústria é toda conflitada. A proposta do Warren é isso, é resolver esses 2 problemas, primeiro com uma usabilidade fácil e em alinhamento de interesse, né? A gente não é o tal do commission-based, nosso modelo é fee-based. Construímos lá nos Estados Unidos um primeiro protótipo, apresentamos na principal feira de tecnologia, tinham 500 empresas gringas, ficamos entre os 10 melhores, e aí foi muito bacana que vieram investidores gringos conosco, mas acabou surgindo um cara, que foi o Marcelo Maisonave, que foi o cofundador da XP, tinha saído da empresa, tinha se mudado para os Estados Unidos, era o que ele queria fazer, viu o que a gente estava fazendo, naturalmente entrou como nosso 4º fundador, e ele que nos convenceu a vir para o Brasil. E aí, de novo, acelerando aqui, a gente iniciou a operação no Brasil oficialmente a gente abriu as portas em março de 2017, então nós completamos 2 anos de vida agora, somos bebês dando os primeiros passos, mas a gente tem mais de 60 mil clientes, então a gente está muito animado com esse início de operação, falando do B2C, e aí, como a gente tem um modelo onde como é que funciona, né, o cliente na plataforma, a decisão dele não é qual produto comprar, que é a decisão que ele tem que tomar ou no banco ou na corretora, né? Eu vou comprar o Alaska Black, que é o fundo da moda, ou vou comprar o CDB do Topázio. A decisão na plataforma é, para que você quer investir? É o teu objetivo. Eu quero investir porque eu quero me aposentar. Não, eu quero investir porque eu quero fazer uma viagem para a Austrália. Eu quero investir porque eu quero que os meus filhos vão fazer faculdade em Stanford. Então, a pessoa toma a decisão ali do goal dela, né, do objetivo dela, e a plataforma faz o tal do asset allocation, né, faz a alocação. Nós temos a nossa gestora com os nossos produtos, todos eles são custo zero, de gestão e administração, a gente faz também administração fiduciária, e a partir de março agora a gente entrega todos os principais produtos do mercado, vão ser mais de 150 fundos, mais de 200 tipos de produtos de renda fixa, e toda a comissão que a gente recebe dos produtos de terceiros a gente devolve para o cliente. Tito, já deu tempo, queria que você focasse na questão do papel do planejador financeiro aí, acho que é legal. E aí, como a gente construiu toda essa estrutura que é 100% alinhada, e eu sou o enviesado aqui, o Gus é o cara que toca o nosso B2B, se me bota uma arma lá na cabeça, qual que é o futuro, B2C ou B2B? Eu sou B2B. Existe e vocês estão construindo isso, né? Existe um universo muito grande de pessoas que precisam de ajuda para lidar com o dinheiro, investir bem o dinheiro, e aí nós construímos toda uma estrutura para o B2C, fazia todo sentido usar essa estrutura para o B2B. Então, a gente entrega uma estrutura de white label, de carteiras administradas, acesso a todos os produtos, um modelo de cobrança automatizado, débito direto na conta do cliente, rebalanceamento automático, enfim. E aí a gente distribui isso via B2B.
E se quiser que eu passe rapidinho ali, estratégia de adquirir clientes, então a gente tem no B2C uma estratégia muito online e offline, muita mídia, Instagram, Facebook, etc. E offline a gente faz muito evento, e que eu acho que é uma boa dica para vocês. Esse ano a gente vai fazer 90 eventos, é um evento que se chama Papo de Grana, que é básico ali de finanças pessoais e investimentos. A principal dificuldade, galera, empreender é a dificuldade constante, né? É o ato de resolver problemas todo santo dia. E quem vai empreender tem que gostar muito disso, né, de resolver problema. Pô, eu brinco, cara, me chama para ficar uma semana em uma ilha deserta do Caribe sem fazer nada, cara, no terceiro dia eu corto os pulsos. Tem que ter alguma, ou vou mandar de bug para cair, quebrar o braço e tal, ter alguma coisa para resolver, senão... E essa é a vida de empreender, todo santo dia tem que resolver problema e tem que gostar do game. E se tivesse que compartilhar, eu acho que tem 3 coisas legais para compartilhar. Primeiro, é time, cara, que você falou muito bem. Hoje a gente tem 120 pessoas lá e, cara, a gente tem uma cultura de entregadores e de fazedores, que é muito importante. O segundo daí, acho que para vocês, a gente acredita fortemente que em 10 anos não vai mais existir agência bancária. Não tem por que existir, aquele carinha sentado no banco, monoproduto. O futuro são pessoas como vocês, gurus de dinheiro, planejadores, que vão cuidar do planejamento, de investimento. Vocês estão atendendo um dentista, ele vai dizer, pô, eu quero expandir meu consultório, vocês vão estar conectados nas principais plataformas de crédito, conseguir o melhor crédito para ti. Eu quero viajar para a Europa, preciso de câmbio, estou conectado nas principais fintechs de câmbio, toma aqui o melhor câmbio para ti. Então eu acho que vocês têm que se cercar cada vez mais de tecnologia. E minha última dica é, cara, trabalhem pra caralho. Esse papo hipster de, vou empreender de pijama em uma pousada com meu notebook, para mim não existe. Prepare-se para trabalhar 5 vezes mais, porque e é bom, né? E eu acho que bom, sou enviesado, mas eu acho que vocês têm um futuro brilhante aí no mundo de planejamento, de cuidar do dinheiro das pessoas. Show, muito bacana. Alguma pergunta específica para o Tito? Legal, pode ser. Então vamos lá. Depois tem umas online também que acaba não sendo mais de modelo, mas se der tempo a gente vai circular. Deu? Deixa eu ver se agora. Boa. Oi, Eduardo, meu nome. Vou te, mas na verdade, se alguém quiser fazer tecer algum outro comentário, quando a gente tem todo planejamento financeiro, pelo menos no meu conceito, passa por um alicerce que é a educação financeira. E a gente sabe que o brasileiro carente em educação financeira. Um advento tipo Betina e o Seu Milhão, que tipo de ruído ou benefício, se é que existe, ele acaba gerando para o negócio de um planejamento financeiro, para um planejador financeiro? Eu sou o eterno otimista, tá? E isso é um dos valores que a gente defende lá na empresa. Cara, eu acho que é favorável, no fim das contas, porque chama a atenção sobre investir em ações, inclusive. E é um ponto importante, né? Porque o brasileiro não pode mais ser um investidor preguiçoso. Acabou a farra do 1% ao mês na renda fixa, acabou isso. A pessoa tem que aprender a construir um portfólio e se vai se aposentar, vai pensar para mais de 5, 10, 15, 20 anos, tem que começar a aprender a botar pimenta nesse portfólio. Então é uma vergonha a gente ter 500 mil CPFs na Bolsa Brasileira. Se você fala com um americano conservador, o cara tem 80% em renda variável. Então eu acho que no fim das contas é favorável essa discussão. Ela fala muito sobre, investir em ações, eu comprei small caps, etc. Cara, acho sensacional. E ela bombou, né? Ela está com 500 mil seguidores lá no Instagram, ela tinha 10 mil, né? Parece um tempo antes. Então, pô, acho favorável. Tomara que ela continue no Instagram dela dizendo, olha, estou comprando as ações, enfim, acho que é bom. Acho que só complementando, eu falei uma vez num dos meetups aqui, a questão da crise, como a crise ajuda esse momento, pelo menos para esse mercado, e para a consciência. Né? A crise ajuda as pessoas, de fato, a pensarem de uma forma diferente daqui para frente. E particularmente o nosso mercado de planejamento financeiro em outros países, ele teve algum impulso extra quando teve justamente esses momentos de o que fazer agora, e nós temos umas respostas mais abrangentes. Particularmente da Betina, é bem interessante porque o Bolsonaro no carnaval ele fez algum comentário no Twitter totalmente desnecessário, viralizou, mas foi muito curto. Betina, falar de bolsa, falar de educação financeira, falar de dinheiro, né, viralizou muito mais para você ver como isso já está dentro de
todo mundo, da população. Só que, infelizmente, não tem com quem conversar ou falar sobre o tema. Então, foi um tema que viralizou para discutir, mas será que é isso, não é? Que forma de ganhar? Então, particularmente, a gente percebeu, até dentro do nosso grupo, profissionais, clientes, o quanto as pessoas estão querendo discutir o tema. E não tem, às vezes, o profissional capacitado para ser tão abrangente quanto um planejador financeiro, por exemplo. Então, acho que é muito bom para sensibilizar para o tema, e aí, a partir desse tema, a gente evoluir, entender o que é a bolsa, entender o que investiu, não necessariamente foi transformar 1.000 e 1 milhão, mas teve investimentos, e por aí vai. Então, acho que é bem rico também. Legal. Bom, vou deixar um tempo aqui para 2 perguntas, então. Como é para todos, quem quiser responder, pega o microfone e responde, ou online, faz um sinalzinho aí que é só abrir o microfone. Tem a questão do modelo de cobrança, se mais alguém quiser falar um pouco mais do modelo de cobrança. A Laura perguntou, e aí começa a ir um pouco mais sair da história da empresa e realmente entrar na parte do modelo que vem exercendo. Como calcula o número de horas que você vai oferecer de planejamento financeiro para poder cobrar? Diana. Bom, eu não calculo o número de horas. Eu cobro realmente, para os clientes que têm menos de 2 milhões e 400 em investimentos, eu cobro por hora, ponto final. Quantas horas forem necessárias. E como os nossos contratos são contínuos, né, então não tem uma data específica de entrega, existe um cronograma prévio, que está muito relacionado também ao ritmo do cliente, a facilidade que ele tem de fornecer a informação que a gente precisa, que é muito grande, né, de fazer reuniões, etc. Então, realmente não existe uma prévia determinação de quantas horas a gente vai utilizar. Tá. Boa. Eu gosto, até para complementar, vou dar um testemunho pessoal aqui. Eu tenho clientes que eu já atendo há mais de 6 anos, né? Aí o pessoal me pergunta e fica assustado. Nossa, mas o que você faz de novo depois de 6 anos? E a minha resposta é, nada. Não tem nada de novo para fazer. Mas não é isso que o cliente está pagando. Não é para ter novidades todo mês que o cliente está pagando. Mas sim ter alguém acompanhando para ver se está tudo bem, se está tudo no rumo certo. Ele não quer se preocupar com isso. Então ele quer alguém que se preocupe com isso por ele. Se tiver alguma modificação no caminho a fazer, o planejador financeiro vai estar lá para alertá-lo. Enquanto não tem, tá ótimo. Ele está pagando para isso, para você estar acompanhando e ver se está tudo bem. Tá, ele vai dormir tranquilo. É isso que ele quer. Alguém que ele delegue essa preocupação, que fique olhando se as coisas estão no rumo certo. E se não tiverem, se tiver que fazer um conserto, opa, legal. Então aquela reunião vai ser justamente para conversar sobre ajustes. Então isso vai muito também da visão que a gente viu lá nos Estados Unidos. Existem gerações sendo acompanhadas por um planejador financeiro. Não existe nada, o cliente não paga para ter uma coisa nova a toda a reunião. Paga para delegar a preocupação com dinheiro para alguém que vai ficar olhando essa parte. E justamente, se tiver tudo bem, ele está pagando para ouvir que está tudo bem. E ele vai ficar tranquilo com isso. Então, acho que isso é um depoimento legal. Complementando, essa questão de horas, ela tem muito a ver com a questão de metodologia, né? E como a Eliane e a Dani aqui são professoras também da academia, então me corrija se eu estiver errado. Mas uma metodologia significa o quê? Qual que é o processo que você faz esse planejamento financeiro? E é uma analogia muito parecida com o médico. Quantas horas o médico vai precisar para te atender? Depende. Você vai chegar para o médico, ele vai avaliar você falou que tem uma dor de ouvido, ele vai olhar seu ouvido, vai ver sua pressão, vai fazer umas perguntas, vai entender que você talvez tenha outras coisas, tem uma quantidade de horas que ele vai fazer isso, ele vai falar, olha, eu preciso ter algumas conclusões a mais. Me parece que alguma coisa eu preciso validar. Vai fazer um exame de sangue, vai fazer o raio-x e volta. Voltou, analisou de novo, agora eu entendi que é isso, eu vou te dar um medicamento, vai tomar por tanto tempo, volta aqui. Então, é metodologia. Se você vai avaliar o cliente, dependendo da profundidade, do escopo, eu acho que foi muito bem colocado aqui, o seu propósito daquele cliente, seu serviço, se você tiver muito claro até onde você vai ver que profundidade você vai ter de análise, coleta, síntese e acompanhamento,
isso vai estar muito de acordo com o seu modelo. E eu acho que só para complementar uma questão de como um Janssen fica 6 anos com clientes, ou quantos aqui já tem clientes há tanto tempo, imagino eu também, vários clientes ficaram muitos anos com a gente, e como é que você agrega esse valor de fato? Tem um exemplo muito legal de um cliente que eu atendia já há 2 anos, e era janeiro, né? E eu estava ali numa reunião mensal, que eu faço um acompanhamento para ver se está tudo em ordem, ver alguma coisa ou outra, só que era janeiro particularmente, então eu vi o ano inteiro do que ele tinha de projetos. E aí eu vi lá em setembro que ele tinha um intercâmbio de um filho, que ia para os Estados Unidos, e depois ele ia viajar com a esposa e ficar um tempo um pouquinho mais na Europa. E quando eu estava na ligação com ele, eu falei o seguinte, olha, até onde eu sei, você não tem nenhuma exposição em moeda estrangeira, né? Não me recordo, você tem alguma espécie, algum dinheiro, etc., porque se você não tem, lembrando que você vai ter um intercâmbio em setembro, eu estava falando em janeiro, vamos começar a comprar moeda agora, né, ou se expor dessa forma, para chegar lá e não ter tantos problemas. Qual foi a resposta desse cliente para mim, planejador financeiro? Por isso que eu te falo. Mais ou menos por aí. A reação dele foi até, vamos dizer assim, foi muito além do que eu imaginava. Ele falou o seguinte, cara, eu não lembrava dessa viagem, acho que nem a minha mãe lembrava dessa viagem. E você não só está lembrando agora, mas está falando que eu tenho que comprar moeda. Cara, nunca mais eu vou largar você. Me dá um abraço. Me dá um abraço aqui, então. E às vezes a gente fala de planejamento financeiro, quanto custa um jantar num restaurante japonês, quanto custa 3, 4 pizzas por mês. Então, você falar um valor, por exemplo, de uma mensalidade ou em termos de horas do planejador financeiro, nada mais diferente do que alguns restaurantes e alguns outros, vamos dizer assim, colocar entre aspas, depende, né, sem julgamentos mais supérfluos, que quando ele vê que internaliza um profissional, que é quase um coprocessador, que está ali acompanhando ele para um monte de coisas, ele não larga mais. Legal. Pessoal, pelo tempo, e algumas perguntas já foram respondidas até em meetups anteriores. Quanto cobra? A gente no primeiro meetup, todas as empresas falaram. Então, recomendo entrar no site do meetup, ver os anteriores lá, porque a gente tem muitas das respostas lá, e nos deu ideias até de próximos temas aí, como eu falei, esse das ferramentas já é um que está na nossa cabeça. Alguém quer fazer alguma consideração final para o evento? Jaime, por favor. Queria compartilhar com todos, eu acho que eu já falei do time, já falei, admire as pessoas que você chama para trabalhar com você, seus sócios, mas eu quero compartilhar uma história que foi a história do primeiro evento que eu fui para fora, né? Então, como eu falei, eu era head de um negócio muito grande e fui visitar alguns venture capitals e private equities lá fora. E aí cheguei para um determinado cara, o cara falou, pô, o que você vai fazer? Você vai trabalhar na BlackRock? Você vai trabalhar... Não, eu falei, cara, eu vou montar uma empresa desse tipo aqui, vou achar o sócio ideal que eu preciso. Aí o cara chegou para mim e falou, você vai montar um toilet seller. Para o bom inglês, toilet seller pode ser entendido como venda de privada, venda de banheiro ou venda daquela coisa que a gente não gosta de falar. Né? Eu falei, cara, de onde você tirou essa história de toilet seller? Aí ele falou, cara, eu vou te contar como que é o mundo de planejamento aqui nos Estados Unidos. 30 anos, boom, daí a gente visitou várias empresas que comprovaram, só há 30 anos o mercado existe e tal, tem várias empresas muito boas com profissionais muito bons. Eu construí uma casa de $500 mil. $500 mil nos Estados Unidos é uma puta grana. Ele falou, cara, não o valor do terreno, mas de material. Né? E depois de 2, 3 anos me surpreendi que o cara que me vendeu as peças de banheiro para mim foi trabalhar numa dessas plataformas de planejamento. E o cara me ligou e falou, putz, agora eu sou planejador financeiro. Por que o cara me ligou? Porque o cara sabia que eu tinha dinheiro. Né? Moral da história, o mercado vai se desenvolver em cima disso. Não sejamos toilet sellers, sejamos os desbravadores, sejamos de fato aqueles caras preparados que vamos trazer os clientes por aquilo que nós temos, porque em algum momento o toilet seller vai chegar. Vai chegar alguém que vai ser um cara que vai ser um vendedor de carros blindados que vai virar eventualmente planejador financeiro. Por quê? Porque ele conhece gente que tem dinheiro. Então, nós somos desbravadores. Não sejamos toilet sellers, seremos de fato as pessoas que vão levar essa bandeira. Eu acho que o mercado está na nossa mão. Eu acho que é esse que eu queria compartilhar. Boa, Jaime. Excelente. Mais algum comentário para fechar? Tito? Só 2 coisinhas. Uma, eu fiquei muito chateado com o negócio de tirar a estrelinha dela por causa do show do Paul, cara. Entendi.
O outro era para falar também dessa experiência lá de fora. Pô, lá fora a indústria, ela vinha até o... Pô, quem é que aqui não viu o Leonardo DiCaprio lá no Lobo de Wall Street, né? Aquilo lá vem morrendo cada vez mais, né? E principalmente lá em 2008, quando teve a crise, que o pessoal conflitado lá acabava empurrando produtos ruins nos clientes, né? Até para sair os estoques de produtos ruins lá dos bancos. E a grande indústria que existe lá é a do, aí falando mais para a parte do consultor, né, é a do RIA, é do Registered Investment Advisor. Essa é a grande indústria que cresce, é a indústria do alinhamento com o cliente. Então, de novo, eu sei que eu estou rezando a missa aqui para vocês, mas lá fora, a gente está aqui vendo, a gente tem essa vantagem, né, ver como é que o mercado andou lá, a gente sempre olha 10 anos para trás, e o mercado lá andou nessa direção. Então, pô, eu acho que vocês estão no lugar certo, na hora certa, e entrando no modelo certo. E a oportunidade é gigante, né? Porque ainda no Brasil, 95% das pessoas investem via banco. Existem 800 bilhões de reais na poupança, mas o tal do turning point já começou, né? Inclusive, há 2, 3 meses atrás, o diretor do Google aqui no Brasil falou que o número de pesquisas por investir via corretora versus investir via banco já é maior via corretora. Então, então, cara, vocês estão no lugar certo, no momento certo, com o modelo certo. Então, parabéns aí por estarem desbravando isso. Acho que tem um futuro brilhante pela frente. Legal. A pesquisa por planejamento financeiro no Google, essa palavra-chave, também tem crescido exponencialmente. Quem trouxe, acho que você falou no de janeiro, no Edson, né? No Meetup de janeiro, eu lembro que o Edson trouxe essa estatística aí. Muito bem, pessoal. Finalizando o nosso evento aqui, queria só falar que, justamente, para não ser um toilet seller, né? A gente, na academia GFI, a gente acredita que o planejador financeiro tem que estar bem embasado em 3 pilares. E eles acabaram sendo vistos aqui. O primeiro, pilar técnico. Tem que ter uma metodologia, tem que ter um modelo de relatório, tem que saber que tipo de dados você vai pegar do seu cliente. Segundo pilar, comportamental. E aí eu lembrei do Edson falando, tem que ter essa parte de saber engajar diferentes perfis de clientes, porque cada cliente pensa de uma forma e tem hábitos diferentes. E o terceiro pilar, o pilar empreendedor. Justamente nesse momento, resiliência que foi falado, né? Como você prepara o seu modelo de negócio, como você realmente olha nesse mercado uma forma de realmente ser sua fonte de renda principal e você está preparado para atender não meia dúzia de clientes, mas centenas, e quem sabe milhares de famílias impactadas pelo seu trabalho. Então é isso que a gente faz na Academia de Planejamento Financeiro, ela é embasada nesses 3 pilares. E o sorteio de hoje é baseado num desses 3 pilares. E aí, pessoal online, infelizmente eu vou fazer o sorteio só para quem está presencial. Nas próximas, quem puder estar aqui para dividir um chopp com a gente, uma coxinha, um pastel, tá uma delícia. Um desses pilares, que é o pilar técnico, a gente está criando uma turma piloto de um curso, que é o curso de planejamento patrimonial e sucessório. É realmente como se fosse uma especialização no planejamento sucessório ali, no primeiro pilar, o pilar técnico. Então, na academia, a gente tem um curso, né, o curso mãe, que engloba os 3 pilares. Em cada um desses pilares, a gente está criando cursos de especialização. E eu vou fazer um sorteio dessa turma com 60% de desconto. Essa turma não foi divulgada, porque é uma turma piloto ainda. Então, quem for sorteado vai ter a oportunidade de entrar nessa turma com o desconto que foi dado só para convidados. A turma começa semana que vem. Eu já queria agradecer o pessoal online que nos acompanhou até aqui. Acho que valeu muito a experiência de ouvir todas essas histórias. Próximo Meetup, se eu não me engano, última quinta de abril, eu acho que vai ser 25 de abril, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Última quinta de abril. E aí, entre nós, a gente discute o próximo tema e a gente divulga para vocês. Pessoal online, então, boa noite e até o próximo Meetup. Obrigado. Pessoal presencial, vamos ver quem foi sorteado. O Caco está lembrando, o próximo Meetup é no Itaim. A gente reveza, GFI Pompeia 1, GFI Itaim, outro Meetup. Bem lembrado, Caco, obrigado. Valeu, obrigado.
Anderson Freitas. Aê, Anderson. Legal. Parabéns, cara. Cadê o... Obrigado, cara. Se não puder, pode presentear alguém também, tá? Obrigado. Muito obrigado. Se quiser vender com Pessoal, a gente continua aqui, tá? Então, estamos à disposição. Acho que agora é o momento, talvez, muito legal também, de que a gente poder fazer essa troca entre nós de uma forma muito mais descontraída. É isso aí. Obrigado pelas empresas participantes, como sempre, colaborando muito. Valeu.